Olá, 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 sejam todos bem-vindos. Já está aqui meu amigo Marcelo. Hello, olá. E aí, Marcelão, como é que tá? Tudo bom? Tudo tranquilo. Tudo beleza, tudo tranquilo. E aí, Joia. rapaziada, já temos 4 pessoas que estão nos acompanhando, não sei quem são, mas manda aí no chat, sejam todos bem-vindos. Heróis da resistência. Hoje uma atividade especial, vamos fazer aí um piloto novo, realizando aí a pretensão do Pablo Ornelas, fazer como é que eu tenho chamado ali? Combate epistemológico, né? Isso aí, pessoal, vão chegando. Daqui a pouco vai chegar os colegas. Hoje vai ter a participação de um amigo meu lá de Ponta Grossa, Guilherme Lemos, que já é nosso seguidor. Aí, Nica, seja bem-vindo, Nicole. Nicole, fã do canal. Oi, Nicole. É a Nicole? Nicole. De Pelotas? Isso mesmo. Tudo bom, Nick? Olá, mandou um oi. Beleza, rapaziada, sejam bem-vindos. Hoje temos bastante papo. Olha lá, a Nicole mandou, tudo bem? Tudo bem você? Beleza, ó quem chegou aí. Pableira. Doutor Samurai. E galera, ficou legal os cuts, né? Hoje vamos caprichar nesses cuts, tá? Pra gente discutir. Niquinha maravilhosa. Olha lá, o Pableira mandou um beijo para Nicole. E aí, meus irmãos, tudo certo? Beleza, tudo certo. Temos a participação do querido Guilherme Lemos, amigo nosso. Só que ele está sem câmera ainda. Vou esperar ligar a câmera, depois eu puxo ele para cima. Ó, o Bernardo Tuma. Seja bem-vindo, Tuminha. Esse é fera. Direto de Brasília. Pessoal chegando aí, vão chegando. Parente do Romeu Tuma? Não é parente do Romeu Tuma. Não sei se não é, acho que não é parente não, você ia saber. Eu ia falar, enquanto a gente não está conseguindo fazer lives de jogos ainda, nós já vamos conseguir fazer isso daqui a um tempo. Nós estamos ainda fazendo algumas pilotos sobre lives, né, políticas, de reacting e comentários políticos, e sobretudo combatendo aí a perfídia, né, a vilania da extrema-direita ultraconservadora brasileira. Por isso, boxeando, né, Pableira? Você que escolheu hoje os temas do boxing. Eu achei interessante, né? Já que, como diria o nosso grande mestre Marcelo Bordim, a guerra é a regra, né? Eu achei interessante trazer duas pessoas, né, que foram excluídas, né, de algumas redes sociais no Brasil, né? Um que foi o neto do João Batista Figueiredo, nosso último ditador brasileiro, né, que mora nos Estados Unidos, né, e que convocou as pessoas, né, uma guerra civil, e o outro é o Rodrigo Constantino também, né, que inclusive, numa certa circunstância na Jovem Pan, né, numa conversa, acho que foi no programa Morning Show, estava Rodrigo Constantino defendendo uma guerra civil. De repente o César Calejão fala: ei, meu amigo, você sabe que o que você está fazendo aí pode se tornar realidade, né? E você tem que ser responsabilizado por isso, porque você está convocando as pessoas para uma guerra civil. É isso mesmo? Né? Começou a intercalar ele. Né? E falou: você está aí nos Estados Unidos bonitão, né? Tá tudo tranquilo convocar as pessoas para ir para um golpe, né? Aí nos Estados Unidos, né? Bonitão, né? Isso gerou um tamanho constrangimento ao Rodrigo Constantino, que ele pediu a cabeça do César Calejão na Jovem Pan, e de fato o cara saiu da Jovem Pan. Isso dito por ele, né? Pelo Calejão, né? Mas eu achei interessante trazer esses dois, porque eles estão ocupando agora um espaço de uma outra, de um meio de comunicação, de um canal, né, do YouTube, que está querendo também criar uma própria plataforma da extrema-direita, né, e que estão dando espaço para esses dois, né, para essas duas figuras, né, que é o Fio Diário, é o nome do canal do YouTube, né?
que ele acontece diariamente, participa aquele Marco Antônio, Marco Aurélio, o Superman, que também trabalhou na Jovem Pan, e o Adriles Jorge, da Jovem Pan, e eles são super entusiastas, né, de Revista Oeste, né, esse discurso aí, essa comunidade negacionista que a gente tem aí, essa comunidade do ódio, né, enfim. Aí eu achei interessante a gente pensar. E, Marcelão, você acha que tem uma guerra cultural rolando ou não? Oi? Você acha que a guerra também é cultural? Eu não sei se ela é especificamente cultural, porque a cultura ela é muito ampla, né? A gente tem coisas boas na cultura. Eu acho que é o discurso, né? A narrativa que está sendo usada como arma, né? Não diria que há uma guerra cultural, assim, pensar, né? É claro que vai impactar em todas as áreas, né? Eu sou, como o Pablo falou, né? Isso é uma constante. E isso vai piorar cada vez mais com essas, né, com a internet. Né? Veja, sempre falo, não é demonizar a tecnologia, mas o uso que está sendo feito dela é para isso, é caminhar. Mas eu quero chamar a atenção, já falei em outros momentos, para quem são os representantes da esquerda, né? Quais são as políticas que a esquerda está adotando? Se eu pegar as últimas notícias e a gente troca essas mensagens direto aí, nós não estamos tendo diferença, né? Veja o atual governo dando subsídios, né, para os militares, né? Inclusive adentrar uma esfera do direito administrativo, civil, né? Eu não sou do direito, né? Vocês podem ler a notícia depois e me ajudar. Eu mandei para, né, o Akhenaton, para o Pablo, para o Giovanni, que não está aqui hoje. Mas é pensar isso, né? E fora as benesses que os militares estão usando, e que isso vai se manter, isso vai continuar no nosso país, né? Potencializado cada vez mais pelas redes sociais, pela falta de controle, né, nas redes sociais. E que daí eles vão jogar o discurso de, é censura. Não é censura, né? Tem limites, né? A democracia impõe esses limites. Só queria fazer antes de passar para o Pablo, queria, né, agradecer as pessoas que estão aí assistindo, sejam todos bem-vindos. Se tem pessoa nova no grupo, aqui eu ia falar para seguir a gente ali, ó. Faltam 14 para a gente alcançar uma meta da plataforma, e essa plataforma é uma plataforma ultracapitalista, a gente tem que ter metas para poder atingir determinadas áreas. Então, para a gente poder crescer mais, esse projeto crescer mais, a gente precisa de mais 14 seguidores. Então, quem é novo e não curte o canal aí, curta o canal. A gente vai tentar promover bastante coisa, bastante debate, bastante confusão aí, né, Pableira? Fala aí, meu irmão. Não, eu estava pensando, um dos pontos que me motivou, na verdade, esse encontro, né, do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo foi justamente o acontecimento de ontem, né, que envolve, né, o Carlos Jordi, aquela questão da apreensão, depois a questão da ABIN, né, do Ramage, né, e toda essa suposta persecução acerca da extrema-direita, né, que se coloca numa condição de não ser, de não passar por nenhum tipo de situação de investigação, por exemplo, né, porque acham que aquilo que aconteceu foi, né, uma fatalidade, ou talvez foram os infiltrados, né. Beleza. Eu tô com o Guilherme Lemos aqui já engatilhado para participar, vou chamar ele ao palco. Seja bem-vindo, Guilherme. Tá aí, tá online, tá escutando, tá falando? Tô escutando, estão me ouvindo? Beleza. Seja bem-vindo, se apresenta aí. Não sei, claro, você deve conhecer o Pableira já, né? Mas só virtualmente. Só virtualmente. Fala aí, se apresenta. Então, boa tarde aí, galera. Para quem não me conhece, sou amigo do AC aqui de longa data, sou pesquisador aqui da UEPG também, sou mestrando de Ciências Sociais aqui e sou aluno especial do mestrado de Economia aqui na área de Econometria Espacial. E sou contador por formação, sou das contábeis e especialista em contabilidade pública. Beleza, isso aí. E sou viciado em podcasts também. Isso aí. Então é isso aí, galera. Fica aqui também a dica, né? O nosso canal aí é fazer uma coisa comunitária para a galera participar. E então todos sejam bem-vindos aí no chat, fiquem à vontade para interagir, bater papo.
fazer perguntas. Com o tempo, a gente vai criar também espaço para que vocês possam entrar aqui também, fazer interlocuções conosco, né? Sugerir ideias. Seja bem-vindo ali, o D. Carvalho, 92, hein, cara? Imagino que você tenha nascido em 92. Que beleza. Então, seja bem-vindo também, o cara aí da nossa idade, estamos todo mundo junto. Da nossa idade, não, da minha idade do Lemos, porque do Marcelo Bordim, né? Não, tô brincando, Marcelo, você aí lutou a Segunda Guerra Mundial. Mas viu, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou de 95. Eu também. Não tem problema nenhum de falar que eu fiz 18 anos ontem, né? Até porque você tá em cima, tá em forma. Bem, pesado, então hoje nós vamos fazer uma live com alguns reactings, e então fique à vontade aí para vocês comentarem. Eu vou pegar aqui o material que a gente selecionou, tá? E a gente selecionou o suprassumo do churume. A gente tá falando aqui de coisa trashzeira, pesada, tá? E até não sei se essa plataforma vai aguentar tamanho risco, tamanho perigo. Eles foram excluídos, né, do YouTube, né, das plataformas digitais. Esses dois que a gente está trazendo para cá, né? Não sei se essa plataforma suporta a gente. Como é um piloto, né? Vamos testar, né? Vamos ver, porque realmente é perigoso. Eu vou pegar aqui, vou compartilhar. A gente está usando ainda essa plataforma aqui, StreamYard, e esses mecanismos aqui, porque nós estamos aprendendo. Sorte que eu tenho amigos como o Zumbi, cheguei Zumbi, que depois vai me ajudar a pensar outras estratégias, mas por hora está funcionando. Vamos compartilhar aqui a tela com áudio, ok? Vamos lá, deixar aqui um maiúsculo. E, Pableira, coloca do começo? Oi? Coloca, acho que eu coloquei no começo não, quer ver? Coloca, acho que o 39 minutos é o primeiro, que eu acho que é interessante. A partir de 39 minutos. Tá, mas primeiro faz o seguinte, primeiro vamos fazer uma contextualização aqui, né? De você fazer uma contextualização do que é esse material que a gente vai trabalhar, né? Quem que são essas pessoas, né? Claro que o pessoal conhece muito já o Rodrigo Figueiredo e o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, mas dá uma apresentação geral aí, Pableira. Então, a gente estava pensando, né, no que a gente ia trazer para o Arena Direita, que é uma experiência que a gente está fazendo, né? E pensando sobre a pauta, sobre o vídeo que a gente traria para cá, apareceu, né, essa conversa entre esses dois influenciadores digitais, né, que são influenciadores muito conhecidos da extrema-direita, né, que, inclusive, exerceram uma forte influência dentro do bolsonarismo, né, são figuras que reconhecem a importância teórica do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Um deles é o Paulo Figueiredo, ambos moram nos Estados Unidos também. Um deles é o Paulo Figueiredo, que é neto do João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar brasileira, né? E o outro é o Rodrigo Constantino, né? Que é um economista, trabalhou ao lado do Paulo Guedes, né? Mora nos Estados Unidos também, né? E escreve muito livros para a extrema-direita, participa escreve textos em revistas, né, como, sei lá, Gazeta do Povo, participou da Jovem Pan, né? Então são figuras influentes e que foram banidas das plataformas digitais pela justiça brasileira, justamente porque essas pessoas, elas fomentaram, né, diversas questões, né, que implicaram justamente no 8 de janeiro, por exemplo, né? Aliás, ambos, né, convocaram, né, uma guerra civil caso o Lula, né, assumisse a presidência em 2023, né? Daí a importância, né, desse debate, de trazer a fala dessas figuras, né, tendo em vista que, nesses últimos dias, nós vimos, né, figuras como Carlos Jordi, senador, né, da República, e Ramagem também, né, que são figuras importantes do bolsonarismo, né, que ocupam lugares significativos, né, no parlamento brasileiro, né, e que figuram como conservadores, como influenciados por Olavo de Carvalho, né, e que almejam, né, conter o progressismo no governo brasileiro e, se for preciso, que se faça uma guerra civil. Isso foi dito por ambos, né?
Um deles disse isso publicamente na Jovem Pan, num programa diário chamado Morning Show, e ele foi questionado, né, pelo representante único das esquerdas do programa, né? Porque lá na Jovem Pan é assim, eles chamam um da esquerda e todo mundo ali é da extrema direita, e aí o cara de esquerda parece né, parece que assim, que fala os maiores absurdos, né? Porque é uma... Isso né, quando não coloca um direitista para fazer de conta que é de esquerda, né? Exato, exatamente. Aí coloca um cara de direita, assim, uma direita menos radical, fala, ó, tá vendo? Isso é esquerda, né? O cara é direita, né? Enfim, mas essa é a estratégia que é justamente, né, para deslocar, né, essa compreensão sobre democracia, enfim, sobre direitos, né? E aí a importância dessas duas figuras é justamente o discurso que eles estão proferindo, né, em defesa, né, da liberdade de expressão, né? Ou seja, eram manifestantes, olha, por infiltrados, olha, sempre tem uma justificativa, né? E aí agora a ideia é a gente trazer algumas dessas justificativas, né? A última fala deles, né, o último trecho que foi separado é interessante, porque eles vão falar, o Paulo Figueiredo traz a ideia de que a esquerda... Calma aí, não dá spoiler não. Vamos ver. Tá bom. Só queria lembrar uma coisa. Foi o Figueiredo que falou, né, que ele prefere cheiro a cavalo do que cheiro de povo, né? Cheiro de pobre, alguma coisa assim. E também foi ele que falou que deveria jogar uma bomba nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, algo assim, uma frase polêmica dele. Recentemente apresentou relatório onde se sabia da persecução da esquerda, por exemplo. E ele sabia disso, né? O Figueiredo, vocês devem se recordar, que foi no governo Figueiredo que teve aquele atentado Rio Centro, né? Estourou uma bomba no colo dos militares dentro de um carro. Eles iam fazer um atentado para simular um atentado e atribuir a responsabilização na esquerda, por exemplo. Então, é isso, né? Alguns autores aí, só para a gente, né? Alguns autores que eu acho importantes, que eu acho interessantes, que vão pensar o neoliberalismo, né, a partir do campo da guerra civil, da defesa da guerra civil, né? Autores como Laval Dardot na França, autores como Bernard Harcourt, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que vão pensar justamente essa dimensão, né? Se há um conflito, né, por demandas por direitos sociais, né, e ao modelo neoliberal da austeridade, né, se é um governo neoliberal, o governo não vai hesitar em transformar a política em guerra civil. Vídeo que a gente vê na Argentina, por exemplo, vídeo que queria Bolsonaro no Brasil, o que o Trump fez nos Estados Unidos, por exemplo, né, enfim. É aquela velha máxima, né, Pablo? O fascismo é o botão de emergência do neoliberal. Exato. Agora, né, houve uma simbiose, uma afinidade eletiva, chame do que quiser, mas né, houve uma certa articulação, né, entre pautas de extrema-direita com o discurso neoliberal, e com uma base metafísica, né, o discurso escolástico, né, e a religião para fins políticos. Né? Olha que interessante isso que eu encontrei aqui, Pablo, antes de a gente ver o vídeo principal. Antes de ver o vídeo principal, eu queria ali, o De Carvalho falou, Twitch é uma plataforma de jogos, e para quem conhece o Universo Games aqui no Brasil, sabe que o churume é aqui. De fato, o universo game, cara, é foda. Tem racismo, tem misoginia, tem homofobia, tem, né, uma criançada bem louca. Também um pessoal mais velho, né? Então, assim, é um espaço. Por isso que a gente está aqui, De Carvalho. A gente quer tentar entender um pouco. Estamos aqui para, né, movimento antifascista dentro do Twitch. Agora é o seguinte. Presente. Veja, presente, é isso aí. Agora veja o seguinte, eu achei esse vídeo aqui rapidinho do general Figueiredo afirmando que será necessário uma guerra civil para impedir o comunismo do Brasil. Ele reproduzindo isso ano passado. Em 1987. Então os caras ainda estão desde lá, né, cara? Sim. Mas isso é cíclico, né? Se analisar aí a formação social brasileira, se vê que isso é cíclico. De tempo em tempo se repete, é o mesmo discurso, é a mesma desculpa e é o mesmo objetivo. Mesma raiva ao povo, né? É a sociologia do pessimismo. Isso aí nós já falamos. Está trabalhando nisso. Vamos fazer uma live também, Marcelo, só sobre que não dá para ser feliz, né? Vai chamar Sociologia do Pessimismo. Não dá para ser feliz. Essa é boa. Vamos lá, vamos começar então a baixaria aqui. 39. Vamos lá. Cuidado com o vídeo, hein, pessoal? Eu não vejo razão para eles não fazerem, como você falou. Agora, muita gente já fez um bom levantamento, uma boa levantada. O que acontece se ele for preso? E aí eu digo que há uma etapa importante, é óbvio que eu, pessoalmente, Paulo,
Eu gosto muito do presidente Bolsonaro, pessoalmente. Sem dúvida, o presidente mais honesto aí, desde o teu avô, vai lá. Exato. E ele é um cara muito... Não, calma aí, os caras Isso estão de é, sacanagem. isso é stand-up comedy, rapaz. Pode deixar rolando aí que é stand-up. Né? Vamos alegrar essa galera do Twitch. Legal. Eu não sei, acho que o Itamar também era um cara honesto. Parece. Mas, enfim, ele era um cara muito legal. Ele é um cara muito legal, o Bolsonaro. Ele é uma figura bem-humorada, ele é uma figura autêntica. Eu gosto dele pessoalmente. E, portanto, como é alguém de quem eu gosto pessoalmente, óbvio que eu não quero vê-lo preso. Mas, para o Brasil, para o processo de conscientização do Brasil... que é um estado de exceção, eu acho que do Brasil e do mundo, né? Eu acho que essa é uma etapa necessária. Mas vão inventar um pretexto, né? Não, pretexto vão inventar. Só que o que eu sempre digo é que é o seguinte, a discussão ela precisa ser lançada na sociedade. Você tem um percentual muito grande, vou te dar exemplos, tá? Saiu uma pesquisa agora, no final do ano passado, no início desse ano, foi no dia 8 de janeiro, saiu uma pesquisa perguntando quem achava que o 8 de janeiro tinha sido uma tentativa de golpe. E ninguém acreditava, acho que eram 17%. Ninguém acreditava que era um golpe. Essa pesquisa foi Agora, feita no perguntaram para as QG, pessoas, você acha que a democracia brasileira estava em risco? E a maioria da população respondeu, a democracia brasileira estava em risco, sim. Calma aí. E aí eu falo assim, ora, essas pessoas acham que ainda há uma democracia para estar em risco. Então, elas sequer perceberam que há uma ditadura. Eu falo disso porque eu falo isso para você, você vive isso também. Eu estava outro dia conversando com um deputado amigo meu, você deve até imaginar. Beleza, pausei. Vamos lá. O que eu falo é o seguinte, né? Tá numa... O avô dele não, o avô dele era democrata, né, porra? Tentou-se o golpe, né? Exato, total. Né? Tentou-se o golpe, né? Se tivesse dado certo, né? Quem que ia reivindicar? Assim, os caras ocuparam as 3 sedes de poderes do Brasil, né? E é sempre aquele papo raso, assim, né? Daquela história. É óbvio, né, que as pessoas elas são descontentes com a política, né? Elas vão dar um feedback negativo por qualquer coisa se perguntar. E não é só aqui no Brasil, isso é um movimento mundial, né? Tem pesquisas, tem vários números aí, até não vou lembrar exatamente agora, mas nos próprios Estados Unidos, né, que é o paraíso dessa galera aí, rolou uma pesquisa lá, acho que um ano atrás, e mais de 50% da população não acredita na democracia norte-americana. 2 cidadãos, né, estadunidenses. Rolou em outros países, e por incrível que pareça, o país que teve um índice maior de cidadãos que acreditam na democracia do próprio país foi a China. Por incrível que pareça para eles, né? Para nós não, mas para eles sim. Então, agora tinha que ser aquele momento que a gente tinha que ter aqui no Twitter tem uma possibilidade da galera interagir com o chat. Nesse momento tinha que ter um botãozinho e colocar a música da União Soviética. Música bonita, cara. Porque brincadeira isso, porque veja bem, esse negócio assim, é uma coisa meio louca, né, Guilherme? Porque eu lembro que no começo de 2000 eu era um crítico a essa lógica democrática, e eu teria uma fala assim, que o Brasil não é uma democracia, né? Ponto, porque para ter democracia você precisa reconhecer uma lógica de cidadania, né? De um monte de problemas que nós temos que avançar no sentido de ordem social que façam que seja uma democracia de fachada, né? Tem vários nomes para isso, né? Só que hoje a gente acaba tendo que se ver diante desse avanço reacionário, desse avanço neoconservador, desse avanço neofascista, a necessidade de a gente acabar tendo que defender algumas instituições que garantam o mínimo, né, de condições para que pensamentos diversos disputam. Como que vocês veem isso aí? Por exemplo, essa contradição, né? Quer dizer, eu sou um cara crítico do judiciário, mas quando, obviamente, você vê um ataque muito leviano ao judiciário, um ataque, porque lá só tem corruptos a favor do PCC, uma coisa absurda dessa, eu tenho que me levantar contra e falar, não, claro que não, né? Isso não é assim. O judiciário brasileiro merece críticas, mas as críticas vazias, elas atrapalham, né? Quer dizer, então como que a gente, né, lida com isso, Pablo, né? Com essa situação ambígua entre a gente também reconhecer que a democracia brasileira é problemática, sim, mas ao mesmo tempo não se confundir, né? Assim como todo, que fulaniza a democracia, né? Exatamente. Esse é o grande problema. A ideia da democracia incompleta, né? Que você não tem a subcidadania, né? Isso não se atinge, por exemplo, o acesso à justiça,
nós temos uma democracia representativa. Vou lá, voto, né? Ainda que seja um dever, não é um direito, né? Se eu não votar, eu sou multado, ainda que uma multa irrisória. Mas nós temos aí uma democracia representativa que foi ameaçada, e não só agora, né? Quantas vezes já... E que, por exemplo, não se completa na cidadania. As pessoas não têm acesso, de fato, por exemplo, como você falou, a justiça, né? São diversos outros aspectos, né? A própria existência dessa me faltou a palavra, subserviência, né, do poder civil ao poder militar, isso já mostra que ela está desesperadamente incompleta. Não sei, acho que eu vou ter um derrame, estou meio... não bebi ainda, né? Mas nós temos não temos essa imersão democrática, né? Veja, que assim, democracia é uma palavra que ela pode ser um conceito muito vazio, né? Assim, se a gente não tem referência para pensar democracia, né? Assim, sim, então, a Coreia do Norte é uma democracia eleitoral. Né, assim, por exemplo, democracia, né, a gente pensar democracia, eu posso pensar a democracia, sei lá, participativa, uma democracia representativa como é a nossa, por exemplo, né, eu posso pensar gradações, né, uma dimensão de democratização, de desdemocratização, revés, então assim, né, e claro que isso tem que ter uma referência, né, e quando se fala em democracia, né, é muito comum não se utilizar uma referência, porque democracia dos gregos, né, vem lá Não, peraí, era um contexto... A nossa democracia moderna não tem nada a ver com essa democracia dos antigos, né? Ela é muito mais tributária de uma democracia que nasce com a Revolução Francesa, por exemplo, né, do que desse modelo precedente, né? Só que há esse embaralhamento que permite com que o discurso em defesa da democracia seja algo muito vazio, muitas vezes, né? Sim. Porque, ou seja, o debate do Paulo Figueiredo e do Rodrigo Constantino é isso: democracia, defender a liberdade. Liberdade do quê? De eu inventar uma história, né, que pode ter consequências que vai destruir a vida de uma pessoa, porque eu tenho liberdade, uma liberdade limitada. Que liberdade é essa? Né? Ou seja, né, se todas as relações sociais, né, em certa medida, são regulamentadas, a gente não pode fazer o que a gente quiser, porque a gente, né, vai responder, vai em certa medida, né, vai lidar com as consequências disso. Por que as plataformas digitais elas permitem, né, ou permitiriam, portanto, esse tipo de violência, né? Enfim. Ó, pessoal, hoje o pessoal que está chegando e está assistindo, sejam todos bem-vindos. O chat está liberado para vocês fazer perguntas, comentários. Todos os comentários são bem-vindos aqui, obviamente, dentro da ética, do respeito. E se a gente alcançar o nosso... Falta só 12, hein, pessoal? Compartilha aí com os amigos, Guilherme, Pablo, né, Marcelo, chama o filho, chama a galera para, né, aumentar o número de seguidores. Se a gente conseguir hoje 40 seguidores, eu vou trazer minha mãe. Vem aqui, mãe. E eu vou colocar minha mãe aqui para fazer os comentários, porque minha mãe ela tem comentários ácidos contra a extrema-direita. Vem aqui, ó. Gostamos. E aqui, né, obviamente, a única autoridade que eu acabo respeitando, né? A dona Iracema. Então, não sei se conseguir. Então, vamos lá, pessoal, que vai ser emocionante ter minha mãe e pouco de gosto para dizer desses canalhas. Vai lá. Eu não me essas palavras. Vamos lá. Vamos aqui. Imaginar quem era do Centrão, cara do Rio de Janeiro, deputado do Rio, do Centrão, gente que não tem nada a ver com o bolsonarismo. Também não é um cara do PT. Eu estava conversando com ele, falando, porra, vocês estão fazendo museu no Rio de Janeiro de democracia, olha esse absurdo, porra, a minha situação, que escárnio é esse? O cara falou, porra, não tinha ideia que isso estava acontecendo com você ainda. Ainda tá? Eu falei, tá. Ele, pô, mas você já falou com um advogado? Eu falei, você tá brincando? Que advogado não foi nem citado? Ele, não, pô, vamos ver como é que dá para ajudar. Ele ainda se propôs a ajudar. Cara, amigo, se propôs a ajudar. Eu falei assim, cara, você é deputado federal, velho. Você tá em outro planeta. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você não entendeu ainda. Não. Aí ele ainda falou isso. Dá vontade de ler aqui. Ele falou assim, ano passado o clima tava pesado, mas agora as coisas estão mais tranquilas. Vamos tentar de novo. Eu falei assim, velho, enquanto não bate ele na deputado, bunda... Não, mas o cara é deputado federal. Imagina. E tem que se lembrar sempre o seguinte, né?
Essa galera tá reclamando de algo que, se fosse em outro país, a pessoa ia estar presa. Se essas pessoas estivessem na Alemanha, fazendo o que fizeram na Alemanha, eles iam estar presos na Alemanha hoje, ou controlados pela justiça criminal. Na Alemanha, levando a proporção, Bolsonaro tinha saído preso no dia do impeachment da Dilma. Cara, imagine um monte de soldado, um monte de pessoa acampada, ultranacionalista, acampada na frente de um exército alemão, na frente do exército norte-americano. Os caras iam limpar aquele troço em 1 minuto. Seguindo o que o Guilherme está trazendo aqui, que eu acho que é isso aí mesmo, né? Você imagina, né, um parlamentar da Alternativa para a Alemanha hoje se levantar e começar a defender o Eichmann na solução final, que ele foi muito importante, porque o Hitler... Imagina o que aconteceria com essa figura. Agora, no Brasil, o cara levanta e fala do brilhante Ustra, o cara usa a camisa do Ustra, saca? E tranquilo. O único militar condenado, né? E vira presidente. Né? Sim, e não são 1, 2, 3, são alguns parlamentares brasileiros que já figuraram com a camisa, né, brilhante Ustra Vive. Né? Imagina, cara, a referência de afeto dessas pessoas. Que delícia, hein? Elas têm como referência um procurador. Cara, se é... Não, e o cara é conhecido por ser torturador. Não é tipo as direitas que vão, sei lá, dizer que o Che Guevara era um assassino, né? Não, assim, o cara ele ficou conhecido por ser um torturador. Né? No caso, documentalmente, quer dizer, não é uma coisa que as pessoas supõem, né? O feito da vida do cara era torturar pessoas. Exato. E ele é referência, né? É o livro de cabeceira do presidente, né? Dito por ele, né? Bem, vamos lá, vamos continuar. Dino Seu José, que tá tocando a padaria. Aliás, eu queria agradecer. Tem mais de 10 mil pessoas assistindo. Quantas, Otávio? 12 mil pessoas. Só em YouTube. Quase 12 mil pessoas assistindo. É impressionante também o alcance dessa galera, né? Por isso que eu selecionei, cara. Os caras têm mais visibilidade. Esse vídeo ao vivo estava tendo mais visibilidade que a CNN. Que loucura, mano. Tá ligado? Porque os caras, eles são as referências da extrema-direita. Né? Porque eles são, né, os heróis da extrema-direita, porque esses caras estão lutando pela liberdade, estão nos Estados Unidos, cara, eles são exilados políticos, porque eles fugiram da ditadura brasileira. Olha só, cara, heróis. Não, e sem falar, né, que heróis. Imagina, cara, ó. Esse cara é ditador, né? Né? Não ditador, o pior é que no Brasil o ditador não é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Né? Assim, o judiciário que... Né? Porque no final vai falar uma denúncia de corrupção, alguma coisa assim do Figueiredo, da família, não teve uma coisa assim dele, não teve uma coisa na justiça? Lavagem de dinheiro, teve uma operação chamada Chico Máximo. Não, o Paulo Figueiredo Neto, ele foi sócio do Trump, foi investigado pela Polícia Federal Brasileira. Eu vi lá uma operação chamada Chico Máximos. Né? Bem, então ele... Que loucura e mostra a importância da gente tentar, né, fazer espaço como esse, né, para gente tentar, no mínimo, tentar um espaço a galera de que sobriedade, assiste, né? A grande maioria das pessoas que assistem, esses dois aí compartilham dessas ideias, e são as pessoas que dão essa ressonância, né, que ainda continuam nessa bolha. A todos. Dizer que essa live daqui a... Quanto tempo a gente tem de live? 40 minutos. 40 minutos. Daqui a 20, 30 minutos a gente vai passar só para o Locals. Então, essa é uma oportunidade. Se você gosta do que você está ouvindo aqui, essa é uma oportunidade de você apoiar tanto o meu trabalho quanto o trabalho do Constantino através do Locals. O Locals é a plataforma por onde você pode nos apoiar. E essa plataforma nova, né, da extrema-direita, né? Eu sei que a Ludmila Grillo também está nessa plataforma. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Cara, uma coisa que a gente precisa, né? Sabe que eu travou aqui, eu tenho que voltar a tela aqui. Eles largaram muito na frente, né? Sim. Opa, estão me ouvindo? Sim, Guilherme. Exato. Essa galera da direita, principalmente a extrema direita, eles largaram muito na frente, né? Isso aí é um consenso dessa galera da esquerda que tá tomando agora um pouco, né? Eu acompanho bastante podcast, principalmente Soberana TV e tal. E é um consenso, assim, que um pouco disso é uma falha do próprio PT, assim, né, que ficou muito preso, muito sem dar importância a esse movimento, né, essa questão da internet, a nova ágora e tal, e deixou o espaço aberto, né, ficou muito preso à mídia institucional e tal, e os caras dominaram, né, velho, dominaram.
Tem um autor que eu gosto muito e que ele me ajudou muito a compreender um pouco do funcionamento das plataformas digitais e nesse campo tecnopolítico, né? O nome dele é Giuliano da Empoli. Ele é um cara bem conhecido, o livro dele, Os Engenheiros do Caos. Ele vai mostrar que até a internet do .com, né, onde havia a hegemonia dos meios de comunicação corporativos como a televisão, né, ou seja, jornal, do rádio, da televisão, havia uma tendência centrípeta do ponto de vista tecnopolítico, do ponto de vista político, né? Ou seja, quanto mais consensual o discurso, quanto maior a coligação, quanto mais tempo de televisão, maiores as chances do candidato ser eleito. Com as plataformas digitais e com o modelo de negócios que opera por uma economia da atenção, que visa radicalizar o discurso, porque radicalizar o discurso cria engajamento, as pessoas vão procurar cada vez mais, né? Houve uma confluência, né? E esse modelo de negócio centrípeto deu lugar a essa tendência centrípeta, né, deu lugar a uma tendência centrífuga em decorrência da confluência desses modelos de negócio das plataformas digitais, né? E então, quanto mais radical o discurso, maior o alcance, né? E mais, essas plataformas que elas buscam não tem nada a ver com, né, assim, com o discurso de ódio necessariamente, tem com o engajamento. Só que o engajamento ele se agrava com o discurso de ódio. Então, por quê? Porque as pessoas elas ficam mais tempo, né, vulneráveis a ficar presas naquela plataforma, e quanto mais tempo elas ficam presas na plataforma, mais elas disponibilizam voluntariamente, gratuitamente, seus dados para essas empresas, que depois vão comercializar esses dados para outras demais empresas, visando esses fins preditivos do ponto de vista comportamental, visando alterar o comportamento das pessoas, né, para determinadas finalidades comerciais ou mesmo políticas, né? Então, eu acho o Bill Churran, no livro Infocracia, ele também traz esse argumento, né? O Christian Dunker também traz o argumento desse efeito centrífugo, também no texto Psicologia das Massas Digitais, e eu acho essa explicação, claro, não é só isso, obviamente, né? Tem outras variáveis que você, inclusive, trouxe, eu acho que são explicações que mostram um pouco desse contexto, né? Assim, tão marcado por essa forma de socialização que hoje nos atravessa o tempo todo, que são as telas, os smartphones, os computadores, né, que nos condicionam, né, a vivermos nesse mundo, né, da internet, das plataformas. E é só dizer o seguinte, só um detalhezinho, Guilherme, antes. Nós chegamos já aqui a 30 seguidores, então funcionou o meu projeto. Iracema, se prepara que você vai ter que vir, falta só 10, tá? Vai lá, Guilherme. Não, tem um outro fator também que é uma coisa bem importante nessa história aí da difusão na internet, do espalhar a notícia, que é a questão do financiamento, né? Que é uma coisa que eles têm e que a galera da esquerda não tem. Existe uma estimativa do Brasil Paralelo que eles gastaram, ou gastam em média, eu não sei exatamente, mas é coisa de 10 milhões por ano só em impulsionamento no YouTube. A empresa então, que mais gasta no Meta e no Alphabet, né? No YouTube e no Facebook. Né, dito pelas empresas mesmo. Então, sim, então eles têm que financiar, né? Porque assim, o Brasil Paralelo propriamente dito, cara, eles não têm, né? Exato. Por mais seguidores que tem, etc., não tem. É que alguém financia isso, né? Então, pô, e isso faz muita diferença nesse momento, né? E sem contar que, assim, né, já existem estudos aí de que o brasileiro já está se informando mais via WhatsApp do que pela televisão. Exatamente. Isso dito pelo próprio diretor do WhatsApp da América Latina, chamado Ben Supple. Quem descreve isso é a Patrícia Campos Melo no livro A Máquina do Ódio. Ele dizendo isso publicamente no Festival Gabô em Medellín, em 2019. Falando, olha, no Brasil, a gente viu que as pessoas estavam se informando pelo WhatsApp, né? E a gente bloqueou o compartilhamento de informações para apenas 5 pessoas, porque a gente já sabia que ia dar problema nas eleições. É exatamente isso. Né? Assim, lembrando também o seguinte, galera, nós temos um canal no Discord e lá nós vamos compartilhar essas referências bibliográficas. Ainda não está funcionando legal. Tá bonito o canal lá, que o meu amigo Morte, minha amiga Raven me ajudaram a montar. Mas no futuro é para ficar operante lá. É para ter o Guilherme ali como moderador, Marcelão ali e tal, Pablo professor, criar um espaço, porque afinal de contas, né, nós também temos que disputar as plataformas, né, Pableira? Exatamente, né? Assim, esse é a importância justamente. O diagnóstico do Guilherme é esse, né? Assim, e concordo com ele, né? Assim, eu acho que as esquerdas deixaram, né? Não deram importância para isso,
né? Não apenas importância financiando, né, financeiramente, mas também importância no sentido de pensar de forma mais articulada, né? Entender como funciona, né? Os Exato. canais de esquerda aí é um movimento da eleição de 22 para cá que começou uma crescente. Hoje até tá rolando um movimento legal aí nos canais de esquerda, mas até 22 ali a galera tava totalmente perdida. Exatamente. A gente não tinha influenciador. Assim. E aí tem um outro fator também que entra, né? Eu vejo o pessoal falar bastante aí nesses debates de socialismo e capitalismo e tal, aquela coisa assim, é que o próprio faltavam personagens da esquerda que conseguiam se comunicar com o público aqui querendo ou não, ficou uma coisa muito acadêmica, muito elite intelectual e tal, e faltou esse, né, faltou entender como funciona isso aqui, não, né? Falar para quem não está na universidade, falar para a base. Exatamente. Né? Lemos, quando o Pablo começou a pesquisar a extrema-direita, e ele queria pesquisar nas redes sociais, né? Cara, tava começando a aparecer o Olavo de Carvalho, assim, para fora né, dos covis, né, dessas pessoas, o MBL, etc., esses canais na internet, e o Pablo queria pesquisar nesse espaço. Eu lembro que ele era, em certa medida, até meio tipo, os colegas intelectuais, amigos das pesquisas e tal, olhava tipo, porra, mas pesquisar na internet, o que tem a ver esses grupos? Quem que leu o Olavo de Carvalho? Nada a ver. Como assim? Esses caras são tudo pateta. Porra, e daí a gente viu o que viu, né? Quer dizer, então a gente na realidade, subestimou. Não, quando o Akhenaton, na dissertação de mestrado dele, em 2015, entrevista uma juíza no interior do Paraná, e a juíza indica para ele pergunta, doutora, a senhora poderia me indicar um livro sobre política de drogas? Ela indica para o Akhenaton Olavo de Carvalho. Aquilo ali, para mim, foi um sinal, assim, eu falei, caramba, cara, quem é esse cara? Porque do campo de drogas, de pesquisa de drogas, ninguém fala dele, né? Aí, de repente, a gente vê, né, assim, aí 3 anos depois eu orientei um mestrado, um cara que quer pesquisar o uso terapêutico da cannabis, vai entrevistar um coordenador de um curso de medicina, pede indicação de livro sobre o uso terapêutico, e o cara indica o Olavo de Carvalho também. Aí, pô, um médico, coordenador do curso de medicina. Pablo, isso é reflexo também de um outro fenômeno que a gente percebe também nos canais aí de esquerda e nesses debates aí na internet, que é o seguinte, cara, o liberal, o capitalista ali, o cara da direita, ele pode falar qualquer merda e é aceito, tá ligado? O cara não precisa estar extremamente fundamentado, o cara não precisa dar referência, não precisa citar fonte. E quando a gente tá falando, até mesmo, não precisa nem ser no ambiente da internet e tal, você vai conversar sobre qualquer questão política, econômica, e você traz uma ideia mais de esquerda, Cara, se você não tiver extremamente fundamentado no que você tá falando, com as fontes na ponta da língua, bicho, você não consegue falar. E isso é um fenômeno muito complicado, assim, porque, cara, a direita fala o que quer e o pessoal come com farofa, assim, no livro, é impressionante isso, cara. No livro que o Marcelo organizou, Marcelo Gordinho organizou, né, a gente escreveu um texto, escreveu uns capítulos, escrevi um texto nesse livro, que a gente fala, inclusive aqui eu e o professor Paulo Fraga, da Federal de Fora, e o orientando meu, Dudu Gama, escreveu um artigo também que a gente também fala disso, do dispositivo discursivo da pudização. Né? Ou seja, Guilherme disse que Foucault é marxista. Pablo disse que Guilherme disse que Foucault é marxista. Akhenaton disse que Pablo disse que Guilherme disse que Foucault é marxista. Marcelo disse que Pablo... É assim... A verdade ela é construída assim. Aí, por que nenhum desses vai ler o próprio Foucault para ver o que ele está dizendo sobre Marx? Né? É assim que funciona. E a gente mostrou isso, por exemplo, pegando o livro do Olavo de Carvalho, A Nova Revolução Cultural, ele falando do Foucault. Depois, o Diego Pesce e Leonardo Jardim de Souza, 2 delegados de polícia do Rio Grande do Sul, falando que o Olavo disse, que o Roger Scruton disse que Foucault é marxista. Depois, o Bruno Carpes, outro promotor de justiça, dizendo, olha, do livro Mito do Encarceramento em Massa, Diego Pesce disse, Leonardo Jardim de Souza também disse, Olavo disse, Roger Scruton disse, então, Foucault é marxista. Né? Eu coloquei ali o link da editora que tem esse livro do Marcelo, de graça. Também tem artigo meu, artigo do Pablo, artigo do Bogoquiz, é a editora nossa aqui. Veja, deixa eu me defender. Luiz Antônio Bogoquiz. Deixa eu me defender.
O livro é uma produção coletiva, só tinha que ter o nome de alguém lá, então colocaram, ninguém quis assumir o BO. Esse é o nome do organizador, é o cara que pegou eu só organizei os não, mas ficou muito legal o livro. É o nome que aparece antes do et al. Ali, tá tudo certo. Em homenagem ao nosso grande mestre Pedro Rodolfo Bodet, gente. Com certeza. Dele. O que será que o Pedro ia achar disso aqui? Ele ia falar, porra, que Natal, você fica inventando essas coisas, cara. Ia falar isso, com certeza, mas ele ia gostar. Ele ia participar, eu ia fazer ele participar na marca. Com certeza. Vamos lá, vamos voltar ali no vídeo. Vamos ver, ó, quem está assistindo aí, cuidado com o vídeo. Quem chegou agora, estamos vendo o conteúdo de baixo calão. A gente chafurdou no churinho da extrema-direita e trouxe. Né? $5, $7 por mês para você apoiar. E a gente promove conteúdo especial. Então, e lá é o refúgio contra os tentáculos alexandrinos dessa ditadura que censura jornalistas sem crime, né? Então a gente estava falando disso, exatamente. E me assusta muito as pessoas não terem conhecimento disso. Eu encontro gente que fala... Seus amigos. Mas por que você não vem no Brasil? Você vai no Brasil quando? Não posso. Mas, suas contas? Não. Então, assim... Passaporte, as pessoas não sabem o que é o nosso passaporte. Não sabe. É a frase daquele pastor alemão lá, o Niemöller, na época do nazismo. Né? Vieram atrás dos ciganos, eu não era cigano, vieram atrás dos sindicalistas, dos comunistas. Quando vieram atrás de mim, não tinha mais ninguém para ouvir meu grito. Então, o que ele disse que é? Isso é do Brecht, né? Essa frase não é do Brecht? Isso é Brecht. Você é comunista! Comunista! Tá citando comunista! Mas ele falou que é de um pastor. Ele falou que é de um pastor, não falou? Isso aí então tá justificado. É um exemplo, né? É um exemplo que o cara pode falar qualquer merda. Pode falar qualquer merda. Calma aí, por vez. O Olavo, no livro Mínimo que você precisa saber no seu idiota, ele cita 6 vezes. Diz que Lenin disse: xingue-os do que você é, acuse o que você faz. Isso o tempo todo essa galera cita. Né? Então, Pablo, sobre esse livro aí específico, o professor Gustavo Gaiofato, que é um também desses influencers de esquerda aí, que vocês devem conhecer, ele tá tendo uma audiência legal na internet também. Ele tem um estudo, ele pegou esse livro e ele fez a contagem de quantas citações erradas tem no livro publicado. De coisa que tal pessoa falou isso, cara, e nada a ver, assim, falou um troço que nada a ver, sabe? Então, ele tem um trabalho disso aí, quem quiser procurar. Quero conhecer esse trabalho, cara, porque isso é bem interessante. Procura aí o canal História Cabeluda. Ele é um professor de história, cara. Ele fez... Vou procurar. Se eu não me engano, eu não sei se é doutorado ou mestrado, cara. Ele fez um estudo imersivo, foi para Cuba e tal. Pô, o cara é bem bacana, assim, velho. Gustavo Gaiofato, o nome dele. Acabei de localizar aqui. Interessante, cara. Pô. Bora. Aí, é curtinho, né? Tem... Exatamente isso que a gente tá vendo no... Não, o canal dele é grande, cara. Estão tocando suas vidas. Muitas... A gente submergiu depois do processo de derrota de 2020. A mídia é cúmplice do sistema, então se o cara não acompanha os nichos, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, se o cara não acompanha os nichos, né, ele liga de vez em quando. O que é? Tá vendo a importância do diagrama? Né? Claro, aí, ó, exatamente, ele está reconhecendo isso. Nessa entrevista ele vai citar vários autores do começo, né? Assim, os autores que ele acha importantes, né? Rock Bar, por exemplo, na Globo. É bem interessante essa. Vamos ver. Ele não vai ter a mais vaga noção desse clima persecutório e de censura ditatorial no país. E vai demorar a se dar conta. Esse que é o problema. Quando se der conta, normalmente é tarde demais. Porque quando acontece a epifania, caramba, chegaram até o meu vizinho, é tarde demais. Nós tivemos um... O que aconteceu aí? Mas estamos ainda ao vivo lá. Público? Porque o regime já ligou, foda-se, faz tempo, né? Travou, vai carregar. Cara, sabe uma curiosidade que eu tenho sobre essa galera aí, eu fico pensando, às vezes, assim, o que credibilizou esses caras? Tá atrás de todo mundo. Tá atrás de todo mundo. Beleza, pode o falar. que credibilizou esses caras, né, a chegar ali e poder falar assim, né? Será que eles simplesmente estavam no lugar certo, na hora certa? Porque não é possível, né? Os caras, eles não são burros, né, velho? A maioria deles, pelo menos, não são burros. Os caras, eles não acreditam no que eles estão falando. Não é possível que eles acreditem, né?
Então, eu Essa é fico uma nessa discussão curiosidade. Uhum. Ah, não, tem muitos que são burros, mas alguns não são, né? Vamos falar a verdade, né? Tem alguns que estão simplesmente surfando a onda ali e tal, e beleza, né? Beleza não, mas, né? A minha curiosidade é o que credibiliza um cara desse, né? Porque, pô, vamos fazer um paralelo com a gente, hein, meu? Pra gente chegar, sentar numa banca de alguma coisa e poder falar alguma coisa, a gente passa por um processo fudido de fazer alguma coisa. Será que esse cara simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, e começou a falar besteira primeiro? E aí já... Eu acho o seguinte, eu acho que é importante a gente perceber um ponto seguinte, eu acho que sim, tem pessoas cínicas, mas tem muitos que são crentes. Isso não tem a ver com burrice, né? Nem com ignorância, tem a ver justamente com disposições morais. Ou seja, é um elemento pelo qual a pessoa percebe a si mesma e percebe o mundo. E aí, a própria trajetória e outros elementos são importantes nessa configuração eu acho que as pessoas são crentes, são fanáticas. Eu acho que elas podem perceber em algum momento, mas essa conformação lógica e moral ao que a pessoa faz, as justificativas delas, é fruto justamente da trajetória dela. Então ela vai vivendo, vai se moralizando a partir dessa percepção específica de mundo e vai, obviamente, se entrincheirando nela. Porque é isso que é o papel, sabe, Guilherme? Você está fazendo mestrado. Né? O papel de uma pessoa que pretende fazer ciência é justamente se andar na corda bamba, é justamente se submeter a não saber nada, estar no limite, on the edge do conhecimento e da ignorância, né? Ou seja, você não, né? Você sabe disso, você sabe que você não sabe, você sabe que você tem uma humildade e fala, olha, putz, isso aí tem que estudar, é muito complexo mesmo, né? Tal. Você pode ter uma opinião aqui e acolá, né? Mas em regra você se submete à dúvida, né? Em geral, as pessoas não são treinadas para isso, porque esse é um processo difícil. Tanto é que tem muito doente, né? Pessoa que fica doente no mestrado e doutorado, porque é difícil mesmo, subjetivamente. E, obviamente, você conformar a sua lógica, você é um policial que mete porrada nos outros. Né? Você é um juiz, você é qualquer pessoa. Você faz o que faz, você vai se justificar. Então, você vai buscar uma justificativa imediata para isso. Isso é como nós somos treinados, em geral, na vida social brasileira, inclusive, que é feito para evitar o conflito. Então você evita o conflito negando ele, falando, o cara é errado, isso aí não sei o quê, né? Então ele vai estar sempre conformando, e é muito surpreendente mesmo, sabe? Porque quando a gente vai pensar na base intelectual do ideólogo Olavo de Carvalho, como que ela se esparramou pela sociedade, esparramou que eu fiz uma deixa poética, né? Pela sociedade. De tal modo que a gente fala, pô, mas o cara não é burro, o cara lá que acredita, que gosta, é um desembargador. Então o cara burro não é. Mas também não tem a ver com burrice, né? Por exemplo, o Mengele era doutor, né? Ou seja, o nazismo está cheio de doutores, né? Cheio de intelectuais, médicos, diz que eram ótimos cozinheiros, dançavam valsa, mas de vez em quando matavam ali 6 milhões, né? Quer dizer, então eu acho que essa é a chave, perceber, e é por isso que eu gosto da sociologia, saca? Porque a sociologia ela tem um tipo de sociologia que está preocupada com a moralidade, melhor dizendo, está preocupada com a carreira moral das pessoas, com a construção dessa moralidade. Como que nós construímos seres humanos que acham que tem sentido bater nos outros, matar os outros, ou que acham que tem que ser assim mesmo, ou que acham que pobre é pobre porque merece, porque é preguiçoso. Antes de voltar, Pablo, e eu quero também escutar você, queria só valorizar o nosso chat ali, o pessoal que vai chegando, fica à vontade para mandar perguntas. O De Carvalho, 92. Que legal, hein, cara? Você trouxe algumas perguntas muito massa. Eu vou colocar aqui para vocês, quero que vocês deem uma olhada, Pablo, para você, Guilherme, Bordinho, dar um comentário também. Ele falou, penso que a maioria efetivamente acredita, e esse é o discurso que se espelha, de quem está do lado também se pergunta, progressistas e comunistas acreditam no absurdo que falam? É isso mesmo, Carvalho, eu acho que é a mesma coisa. O discurso calcado num realismo mágico que imita a estrutura mitológica da religião. Isso também está tudo certo. Eu concordo que eu já vou voltar aqui. Sistema de crença é uma boa chave antropológica para a gente entender a política nacional. Pega mais fácil do que parece, mas o contexto periférico da formação social brasileira carece de um processo histórico constitucional do imaginário nacional racionalista, ao contrário da maioria dos países do centro. Ô, Carvalho, tu já ganhou aqui adeptos, né, para você começar a participar também do Arena. Tá? Siga lá no Discord, da gente vai trocar contato, porque, porra, é isso mesmo, tem que estar trazendo pessoa para, né? Tem muita pessoa boa calada, tem muito imbecil falando por aí, a gente precisa inverter isso. Tá? Vamos lá, pode comentar, fica à vontade. Desculpa interromper, Guilherme e Pablo.
Pode, Guilherme, fica à vontade, querido. Não, na real, sim, não. Acreditam ou não? A fala do Aki, perfeita, o comentário também ali do chat. Mas, na verdade, assim, quando eu provoquei, não foi nem nesse sentido, sabe? Foi no sentido de por que esses caras, por que o Rodrigo Constantino, sabe? O que, se entende? Eu não sei se estou conseguindo me expressar assim, mas o que na carreira profissional dele validou ele como ser um porta-voz da extrema-direita, nesse sentido. Não porque né, falar o que as pessoas da extrema-direita querem ouvir, e essa manifestação de cunho moral, né, a gente poderia o Rodrigo Constantino estar falando assim como tem X, Y, Z e outros falando, né, mas por que esses caras em específico? E aí entra a minha pergunta. O que aconteceu na trajetória deles, né? Isso, e aí entra a minha pergunta. Será que esse cara teve a sorte de estar ali no microfone da Jovem Pan na hora certa? E caiu no colo dele essa história? No caso do Constantino, ele foi um dos precursores, né, do antipetismo. Ele foi uma das pessoas que surfou essa onda, junto com o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que já mudou depois da Vaza Jato. Então, assim, só que ele apostou a vida dele nisso. Né? Então, assim, para ele pular fora do barco dele, ele perde toda a credibilidade dele. Ele vai perder essa credibilidade, vai se descredibilizar nesse processo. O que ele faz? Ele aposta o dobro, né? Porque ele também aprendeu que, com o discurso radical, ele ganha engajamento. O discurso radical dele tem ressonância. E ele tem o público dele, ele tem o nicho dele, ele tem a comunidade dele. Já que o Aki está trazendo essa ideia lá do Roberto Espósito, né? O Comunitas, né? Então ele tem o Comunitas dele. Né? E o que ele faz? Ele visa expelir, né, aqueles que não compactuam, que não estão de acordo com esse modelo que ele projeta e que é projetado também por aqueles que o assistem, para aqueles que o têm como referência. Né? Então, por isso que ele tem milhares de seguidores, né? Milhões de seguidores, na verdade. Né? Assim, por isso que essa conversa dos dois tem mais visualização ao vivo do que a própria CNN, por exemplo, que é um canal de televisão. Né? Assim, né, assim, colocando esses pontos, mas é interessante. Né? Então, ele tem um público dele, ele tem vários livros sobre isso, então ele já foi, né, libertário, aí virou conservador, aí escreve, né? E assim, sempre com a mesma estratégia, que foi a estratégia que o MBL, que essa galera aprendeu, que é o título de um livro do Olavo, diga-se de passagem, O Dever de Insultar. Né? Ou seja, o insulto, a violência verbal, né, no contexto platafórmico, no contexto tecnopolítico, onde a política ela opera por uma máquina de subjetivação, que são as plataformas digitais, né? O que ela constitui nesse processo? Né? Ela vai constituir esse sujeito, que é um sujeito que se sente protegido e acolhido quando ele liga a Brasil Paralelo, porque ele sabe que a propaganda Brasil Paralelo vai estar na Jovem Pan, também vai estar na Revista Oeste. Aliás, né, a Revista Oeste, eu tenho imagem da Revista Oeste convocando as pessoas para o 8 de janeiro. Né, a Revista Oeste, né, assim, Rodrigo Constantino está lá, né, e as pessoas que foram expulsas, né, da Jovem Pan, né, Augusto Nunes, por exemplo, que deu um tapa na cara do Glenn Greenwald, por exemplo, né, exemplo disso, ao programa ao vivo, né, assim, então, essas pessoas viram que quanto mais radicalização, discurso, maior o alcance, e as pessoas querem seguir, né, eu sigo o Rodrigo Constantino, claro, eu sou um pesquisador, mas eu quero saber o que ele está dizendo, porque o que ele diz tem ressonância, né. Não para o perfil, não para a minha perspectiva política, no espectro político, mas é importante conhecer. E muita gente, né, da extrema-direita, talvez a grande maioria, tenha ele como uma das principais referências. Porque ele está junto do Paulo Guedes, mas ele também está com os lavajatistas, mas ele também está com os militares, como Paulo Figueiredo, né, mas ele também está com o Instituto Mises, mas ele também está, né, com os cristãos, e aí tem vários espectros, né, evangélicos, as mais distintas denominações, tudo isso se articulando, integralistas, né? Enfim. E legal. Eu acho que é importante lembrar, Pablo, como isso começou. 2013, as manifestações do passe livre, né? E depois elas aumentaram, né? Contra a Dilma e veio na esfera do quê? WhatsApp. O WhatsApp é 13, 12, 13, 14. Né? Isso potencializou esses grupos, né? As eleições também, 2018 foi a eleição do WhatsApp. A capacidade econômica, né? É isso aí mesmo. Fazer um merchan de graça para Boitempo?
Depois, para quem quiser ler sobre esse tema aqui, Qual das que é? manifestações. Puxa pra gente ler. Junho de 2013, Rebelião Fantasma. Fazer um merchan de graça para Boitempo, um baita de um livro. É uma coletânea de artigos sobre identificando, verificando, pesquisando o que houve, né, o que aconteceu nesses 10 anos, né, fazendo uma... Cara, eu lembro claramente, assim, eu lembro que 2 situações, uma em Ponta Grossa e outra em Curitiba, que cheirou fascismo, assim, para mim, na hora. Uma que tava lá, o cara tava com uma bandeira, eu fui com uma bandeira vermelha, não tinha nem patinado, uma bandeira vermelha, né, cara, tal. E o cara veio um piazão e falou assim: não pode bandeira de partido. Eu falei: o que é, pia? Você tá louco? Ele falou: não, porque quem organizou aqui foi o canal tal. Foi o canal, não, eles chamavam de aquelas páginas do Facebook. Né? Não sei como é que eles chamavam. Né? Aqui em Ponta Grossa era Vai Pra Rua. Aqui foi um grupo que organizou. Eu falei: cara, então vem tirar a bandeira de mim, mano. Não sei o que, deu uma intimada nele ainda. Daí ele tava bravo, não tinha entendido aquela parada. E outra lá em Curitiba, quando eu vi as pessoas se manifestando genericamente, sabe? Tipo, contra a corrupção. Eu falei: pô, que coisa é essa, cara? Genérica. E daí, de repente, uma piazada brincando. Eu quero não sei o quê, eu quero um iPhone, sabe? Umas brincadeiras assim. Eu deixei o quarto desarrumado para arrumar o país. Sim. Mas é a estratégia do jargão, né? Da coisa fácil ali, né? Da coisa... E é a apropriação, né? Esse livro, ele fala... Tem vários artigos que... Opa, desculpa, perdão. Tranquilo. E esse período aí teve as bandas das polícias iam pra rua também, junto com o pessoal, lembram dessa? Sim. Sim, tocava aí, para dar um ar de pacifismo, né? No começo estava híbrido, né? No começo tinha a galera também dos movimentos e tal, mas essas pessoas foram expurgadas, ficou só a galera. Rolou uma apropriação, assim, foi uma apropriação, né, enquanto acontecia a coisa. E só lembrando, o pessoal que está chegando agora aí, para vocês curtirem o canal, que vai ter uma missão, a gente conseguir 40 seguidores. A próxima live, ou essa live ainda, vai ter participação da Dona Iracema, e a Dona Iracema é feroz, é extrema-direita, só que extrema-direita, né? Porque essa lá, né? Ela quer brigar com a galera. Viu, Aki? O De Carvalho 92 falou que o Constantino é a versão 1.0 do Paulo Cogos e que deu certo. Assim, eu até uma das coisas que eu tinha separado para a gente ler junto era ter o livro do Paulo Cogos que eu comprei. O que é anarcocapitalismo daquela coleção mínimo, né? Que é a história, que é a coleção do Sebete, de bolso, tá ligado? Aí eu comprei. Rapaz, é muito vagabundo. Meu Deus do céu. É muito mal escrito, assim, é ruim, assim, mal escrito, né? É assim, o livro, e assim, é o que o Guilherme estava falando, assim, né? Assim, citações tudo errado. O Ferraioli, aí traz o Ferraioli, atribuiu ao Ferraioli, coisa nada a ver com nada. Sabe, é muito. Eu pensei em ler trechos aqui para a gente comentar, sabe? Assim, algumas Pode ser para uma outra live, quem sabe para sexta que vem. O Cogos vai aparecer assim daqui a 2, 3 lives, é muito certo. Porque ali a gente já tá certo. Eu já vou colocar no cronograma. Toda sexta ter a direita no Arena, quer meter porrada neles, né? Vai ter que ter. O Paulo Cogos, na verdade, é uma espécie de caricatura do Constantino, mais ou menos, né? Acho que é mais ou menos o que o de Carvalho quis dizer, né? É assim, a caricatura, né? Assim, é o Constantino, o Paulo Cogos é um Constantino com Milei, né? Assim, ele é a mistura do Constantino com Milei. Vestido de templário. Exato. Bora lá. Outra coisa que é sempre muito importante lembrar é que um regime totalitário, ditatorial... Pula por 49 minutos. Não precisa perseguir. Oi? Pula por 49 minutos, que é outra pauta. Depois, eu vou terminar essa live depois colocando ele apanhando do Ciro Gomes, cara, porque aquilo ali foi ali que eu conheci o... Ali foi bonito. Tem que cortar? De que onde é que você vai cortar? Qual? Nossa senhora, cara, burlado. Contra o Bolsonaro são muito ridículos. São ridículos, né? Porque não existem. Agora... O crime das joias é tudo ridículo. O crime ele está respondendo a principalmente 4 coisas, né? Joia, vacina, o 8 de janeiro e agora ressuscitaram a questão da Covid. Eu acho que o que vai ressoar bastante aqui é a questão de que o Trump está sendo perseguido também por 4 indiciamentos.
Então vai ter um paralelo muito evidente. Muito evidente. Isso eu acho que vai ser explorado. Agora, no Brasil, me parece muito claro que esse sistema, esse consórcio, PT, mídia, STF, né, o centrão fisiológico de cúmplice, os donos do poder, banqueiro, indústria, agora a indústria está feliz com Nova Indústria Brasil. Podemos até falar disso, nem botei na pauta, andei escrevendo sobre o assunto. É requentar desenvolvimentismo fracassado, mas enfim. Essa turma toda queria eliminar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o bug na matriz. Então, eu acho que muita gente vai pegar assim o termômetro do Estadão, o editorial do Estadão, é um bom termômetro desse tucanato, desse sistema. Muita gente vai virar e falar, tá, agora prendeu o Bolsonaro, podemos voltar à normalidade, pelo amor de Deus, vamos voltar ao Brasil. O Brasil venceu, a democracia foi salva, o amor venceu. Acertou agora, Constantino, é isso mesmo. Ele foi. Quando que ele, cara, é engraçado como ele rompeu, né, com o PSDB, né? Realmente é aquela história, né? Ele foi se extremando, né? Porque eu lembro que ele era tucano total. Ele é um baita oportunista, como todo bolsonarista, cara. Bolsonarismo é sinônimo de oportunismo. E faz total sentido o que o Pablo falou um pouquinho atrás aí. É o dobrar a aposta, né, velho? Chegou no momento ali que não tem mais como voltar, né? Quem vai fazer o que agora? Já que ele é o ícone da extrema-direita no Brasil, cara. Ele é herói, fica nos Estados Unidos herói, que nem o Olavo de Carvalho, é referência dele, ficou lá dizendo que o Brasil era uma ditadura, que tal, né? Colonialismo, sacanagem. Vamos voltar? Tô com uma saudade desse Brasil, cara. Cara, eu detesto esse Brasil, eu fugi desse Brasil. Uma saudade desse... Não, eu fugi digo assim, desse Brasil. O Brasil que tinha isso, mas pelo menos você podia falar. Não, sim, sim, mas é porque é aquela história. Nada tá tão ruim que não possa piorar. O problema é que é o seguinte, hoje em dia, né? Você conhece a piada do Djalma, não conhece? Não, o problema é o seguinte, o Paulo Guedes, uma vez, quando ele me falou, Rodrigo, quando fui fazer meu doutorado em Chicago, voltei pro Brasil. Quem está submerso na merda não sente o cheiro. Exato. Quando você sai... Então, o Brasil teve um gostinho de algo diferente. Sim. Um governo sério, sem escândalo de corrupção, com uma equipe técnica. E o Brasil não quer voltar ao status quo ante. Agora, o sistema está forçando a barra para que isso aconteça. Tem que combinar com os russos, no caso, metade da população que despertou. Eu não acho que é metade, porque é isso aí, tem muita gente tocando suas vidas e dane-se. Mas houve um despertar de uma parcela não desprezível de pessoas que estão atentas. Pessoas que estão atentas. O que você faz com essas pessoas? Intimida, cala, censura, mas eles têm representantes, eles têm o Nicolas Ferreira, eles têm o Gustavo Gai, eles têm... E o que faz com esse deputado? Caça. Cara, porra, a referência política desses caras é o Nicolas Ferreira, é isso mesmo? É isso, exatamente. O Chupetinha, confirma isso pra mim? É isso? Faz um mês que tá sem falar merda no Congresso, né? Porque também, né? Tá no desespero isso aí, né? Cara, isso também é uma coisa que tem que estudar. Os deputados tiktokers, né? Que é o cara que tá pensando estrategicamente numa fala para poder fazer o TikTok. O cara ganha com isso, o cara recebe o salário dele e ainda monetiza, tá ligado? Uhum. Tá ligado? O cara usa a função pública dele para ganhar dinheiro além do salário, cara. Ou seja... O canal. Aí é ruim, né, cara? Aí fica difícil. Aí escancara demais que é a Venezuela. Pode falar, Marcelão. Não, essas figuras públicas deveriam não ser monetizadas, né? Já que o cara fica... É complicado, né? É o caso daqueles casos... Polícia também. Oi? Aqueles polícia que fazem... Sim. Como é que é o nome dele? Delegado Cunha? Não, e tem um monte, né? Não é só um. Boa parte desses caras que ganharam visibilidade viraram político, né? Assim, a galera se apropriou. A plataforma digital foi um lugar para ganhar visibilidade e poder barganhar, poder, né, concorrer a um cargo público. Sim. Frágil. Então, esse é o gelo fino que nós estamos patinando hoje. Eu acho que eles vão errar, mano. Normalmente erram, né? Normalmente erram. E é por isso que eu acho que a gente vai ter. A gente vai ter, cara. O processo é longo. Mas é que eu não vejo uma forma, volto a te falar, eu não vejo uma forma deles manterem isso sob controle.
Não tem forma. Porque a forma que... Só tem duas formas, né? Ou você tem a população do seu lado, ou você tem uma força de repressão muito Brutal. violenta. Eu não acho que eles tenham uma força de repressão muito violenta. No grosso modo, tirando aí um pedaço da Gestapo, as forças policiais e armadas são favoráveis, alinhadas com o povo, muito mais alinhadas com eles. Então eles não têm essa repressão. E... É engraçado também como eles alimentam o discurso do nós e do eles, dizendo que isso não é que é coisa criada pelo PT, e supondo que o povo é uma coisa diferente do resto do povo. Quer dizer assim, não, está do lado do povo. Como se o povo fosse extrema-direita. Quer dizer, que isso, né, cara? Os caras que... De onde que eles tiram essas coisas, né? Ou seja, é de fato ideólogos, né? E aí que é importante, ideólogos travestidos de jornalistas. Né? Bem no fim, não sei qual é a informação desses caras, né? Por isso que eu expulso mesmo, né? Usar o termo da Gestapo. Do outro lado, população, cara, a população mudou muito. O Lula não vive o Brasil que ele viveu de 2003. Ele foi dias que a Paraíba foi xingado. Ele não vive mais aquela situação de idolatria. E não adianta, eles vão ficar achando que são meia dúzia de gato pingado, que são só meia dúzia de extremistas bolsonaristas, mas chega uma hora que fica impossível você controlar. Hoje a Globo está fazendo um papel sujo de tentar abafar tudo isso e impor as narrativas, mas cada vez engana menos. Quando o Lula entrou, em 2003, a Globo era 60%. 50% a 60%. Hoje a Globo é 30% da audiência da televisão brasileira. E as pessoas, boa parte, se informam já pela internet. Ainda é um grupo pequeno, ainda tem muita gente que não, mas... você vê quantas pessoas agora, Otávio? Só no YouTube. Só no YouTube. Quanto? Eu vou abrir aqui, a gente provavelmente está com a audiência maior que a Jovem Pan. Então, assim, as pessoas estão interessadas. Isso com o meu canal. O que é? Viu que eles falaram que eles estão ao vivo com mais audiência que a Jovem Pan, por exemplo. Nesse exato momento que eles estão, né, apresentando ali. Você vê a importância deles. Até porque ambos saíram da Jovem Pan e hoje utilizam a saída deles da Jovem Pan para justificar essa ideia de que o Brasil vive uma ditadura, porque o cara... O presidente da Jovem Pan teve que tirá-los da Jovem Pan porque estava tendo pressão externa, né, e que isso é evidência de que eles vivem numa ditadura no Brasil. Né? Já volto aí um pouquinho. Com todas as censuras, as pessoas estão correndo atrás. Não tem como isso acabar, não tem como isso acabar bem. Beleza, volta aí. O que você falou, Pablo? Não, só pode tocar. O Marcelo acho que falou que já voltava. Por isso que eu digo, qual vai ser a solução do sistema? O sistema tem desculpa aí, fala aí, Guilhermão. Interessante, né, ele ter usado o termo Gestapo ali alguns minutos atrás, né, e coincidentemente depois de tudo que veio, né, a público ontem aí na questão do ramagem e a BIM aparelhada, monitorando o adversário político, monitorando o civil, né? E aí eles estão ali falando de Gestapo de quem? Né? Que mundo é esse? Assim, ó, o cara falar o seguinte, né? Que o Bolsonaro foi o presidente mais honesto, já mostra o tipo de falcatruagem, né? Que essa pessoa está envolvida, né? E agora esse fato é um fato super escandaloso, você usar a BIM, que é uma agência de Estado para fins de governo. E o que mais me surpreende, e tem a ver com a minha pesquisa, quem que são essas pessoas que o Brasil está recrutando? Exato. Eu quero dizer, ou seja, quem são esses agentes da BIM que se submetem a um governo, sabendo do mandamento constitucional de uma agência importante para o cálculo, digamos assim, né, de Estado, de nação, para quem acredita nisso, que é o mínimo, quer dizer assim, para quem está nessa disputa, né, se submeter ao governo, isso também mostra o tipo de cálculo interesseiro individual, utilitarista, que conformam os concurseiros. Ou seja, um cara que treina para acertar na prova, que faz o que for preciso para ser aprovado, se tiver que mentir na frente do cara da banca para ser aprovado, ele vai mentir, né? Esse cara ele descobre o seguinte, ele descobre que ele pode fazer tudo para o fim que ele quer. Se o fim que ele quer é um fim de salvar a humanidade, ou se o fim dele que ele quer é ganhar dinheiro, tanto faz. É privado igual, entendeu? Então, assim, os concurseiros brasileiros, em regra, você vai ver lá o pessoal do AFACOM, Guilherme, que os caras vão para ser polícia, PRF, Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, o cara lá, o Evandro,
fica falando o seguinte, olha, você tem que passar no concurso porque você vai comer mulher. Entendeu? E você, mulher, vai ter uma arma no bolso, depois você, né, coloca silicone, coloca a bunda e você vai pegar quem você quiser. Então, quer dizer, olha o cálculo. Você conhece alguma coisa mais privada e mais individual que a sexualidade, o desejo de você ter um relacionamento com alguém? E o cara oferecer isso como um mecanismo de gatilho ou de isca para os alunos que querem ser concurseiro. Tipo, olha, cara, depois você ser polícia, você vai ter arma no bolso, vai ter carrão e você vai poder comer quem você quiser. Porra, tá de brincadeira, mano. O cara que vai ser juiz, né? Imagina esse cálculo de, claro que a pessoa elabora isso. Depois torna alguma coisa mais refinada, mas dá um indicativo de uma possibilidade. Não significa que todo mundo vai fazer isso. Não significa que todo cara do ABIN vai fazer isso, que todo concurseiro vai fazer isso. Mas eles descobrem a possibilidade de fazê-lo. A possibilidade de viver sob esquema. Esqueminha, faço um esqueminha aqui, eu faço aqui, né? Então, tem uma tese, inclusive, agora, que foi me indicada pelo professor Cante de Lima, que é chamado Sociedade dos Esquemas. Uma análise sobre o concurso público da Polícia do Rio de Janeiro, Marcelo, na periferia. Então, todos os jovens querem entrar na polícia por conta de esquema. Ah, porque eu tenho um esquema ali com o cara da mercearia. Não é esquema necessariamente de corrupção, assim, complexa, né? Mas esqueminha, assim, eu quero tal coisa, né? Então esse cálculo privado do espaço público, que no caso brasileiro é muito marcante. Isso você viu de diferença na Itália, né, Marcelo? Essa ideia do público e do privado, né? Ah, sim, mas também tem seus problemas, né? Mas fica bem evidente, né? Mas veja, não foge muito do contexto brasileiro, porque tem corrupção, né? Tem o crime organizado, e é muito forte, né? Aquela região toda, né? Ali da Europa tem as suas máfias, né? Mas assim, tem uma tentativa, né? É o que eu falo, a Itália é o Brasil que está na Europa, né? Claro, tem regiões que são boas, tem, claro, né? Mas crime também tem, né? Mas tem essa tentativa de se fazer diferente, mas que no fundo, viu, Akhenaton, hoje assim, olhando, né? O tempo que eu fiquei lá, também tem muitos problemas, né? A participação de pessoas na esfera pública que estão lá porque votaram nas pessoas. A própria empresa aérea, né, a Alitalia, era bastião de emprego do... Ora, como que é aquele cara que... Berlusconi? Berlusconi, né, é terrível. Então, existe, assim, né, pelo menos na polícia, uma diferença muito grande, né, de se fazer, mas também tem seus problemas, que principalmente nos grandes centros, né, do norte, né, o sul já é um pouco mais diferente, mas tem muito resultado do período fascista, né, de se apadrinhar as pessoas, né, e tudo, mas é um pouco diferente. Vamos levar em conta que a Itália, no quesito União Europeia, está em último, né, em todos, né? Então, desde direitos humanos, por exemplo, a questão de superlotação penitenciária, né? Também a gente teve a oportunidade de visitar lá uma casa de detenção, mas é diferente, né? Não é aquele padrão medieval brasileiro, né? Os detentos trabalham, né, na própria organização do presídio, junto com a polícia penitenciária, e você não vai lá visitar o presídio, nós entramos porque a universidade tinha uma sala de aula lá, e nós entramos para fazer uma aula, né, uma reunião com eles, conversar, né, como eles, como o corpo discente, e nós o corpo docente. Né? Então, tem essa diferença, né, de tentar. Mas veja que é uma democracia muito nova também, né? Assim como o Brasil. Se nós pensarmos os períodos democráticos brasileiros, né, esse é o maior. Então, é uma coisa muito nova, né? Ainda que como país unificado o Brasil seja mais antigo, né, a nossa democracia é muito recente, né? Então, eles também tem problemas, por exemplo, juízes lá com motoristas mesmo depois de aposentado, ganhando salários acima da média, né? Então, tem isso, né?
E acho que esse é um dos entraves para a democracia, né? Um judiciário como o nosso. Beleza, vamos continuar aqui, Pableira. Solução fácil. Quando a coisa piorar e começar a sair Entregar de controle, alguém na cabeça, Claro. a cabeça de alguém na bandeja. porra, óbvio. E eu não tenho dúvida que ele sabe disso, né? Quando ele chama todo mundo para seu lado ali, quando ele diz, olha, as decisões foram parar em plenário e tudo, ele está lembrando de que ele não vai cair sozinho. Mas eu acho que o sistema... E quando a gente fala o sistema, também não é uma coisa monolítica e coesa. Exato. A gente sabe que nesse consórcio instável, que tiveram que tirar o ladrão da prisão e recolocá-lo na cena do crime, como diria Alckmin, a gente sabe que tem ali cacique demais para pouco índio e eles não se bicam. O Dirceu não é amigo do Alexandre de Moraes. Nem o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes também não. Então, assim, o Barroso tem outra pegada, né? Então, a gente fala de sistema para simplificar a análise, mas são grupos Que estão com interesse alinhado. que estão com interesse alinhado, mas que divergem em coisas muito importantes. Então, eu acho que está contratada uma crise, um embate entre eles. Né? Isso está contratado. Talvez o momento seja quando eles acreditarem que a direita está expurgada, o Bolsonaro está preso, o pato manco, e aí eles começam a olhar uns para os outros. Não precisa virar muita gente, né? Isso é o seguinte, se pegar o Pacheco e mudar de fato o Pacheco, que já está meio balançando, já faz muita diferença. Os pedidos de impeachment já andam. Isso. Se o Lira, que hoje está lá de mocinha do STF, se o Lira muda de lado, percebe que o vento mudou, cara, coisa vira. Você repara, eu sempre falo isso, e você já estava lá também, então você lembra, nós estivemos juntos em carros de som na época. Naquela época parecia algo concebível que o Eduardo Cunha ia virar de lado contra o PT, ia botar os impeachments da Dilma para andar, ia ser o algoz da Dilma. Ele que fez campanha em 2010 para Dilma ao lado do Brasão. Ao lado do Brasão. Como se tivesse sido uma questão política, né? O Brasil, impeachment, o Brasil não é para discurso muito baixo, né, cara? É muito baixo Rio de nível, Janeiro, velho. então. Como é que é? Como se o impeachment da Dilma tivesse sido uma questão política, não falou. né? Falar que o Eduardo Cunha mudou de lado. Por favor, Sim, né, gente? totalmente assim, as falas são todas descontextualizadas. Porque o Alckmin disse, era outro lugar, né? Assim, É um baixo nível, por exemplo, um baixo nível, assim, de uma forma, cara, é inexplicável, assim, o baixo nível que é a conversa dos caras. Realmente. Vamos seguindo. Pablo, também tem um outro vídeo que você mandou do padre Júlio Lancelotti. A gente vai acompanhar esse. Esse é da liberdade de expressão do MBL também. Já vamos ver. O Rio de Janeiro. Porra, cara, eu fico vendo as pessoas falando. Você tem ideia do que é a política do Rio de Janeiro, cara? Política do Rio de Janeiro faz Brasília parecer assim, porra. Eu acho que eu sou você amanhã. Eu acho que a tendência do Brasil tem sido cada vez mais se aproximar da realidade do Rio. É um narco-estado em âmbito nacional. Eu sempre brinco. O Brasil é o país do jeitinho. E a capital do jeitinho é o Rio de Janeiro. É o jeitinho turbinado. Então, assim... Faz quanto tempo que o governo do Rio é alguém de direita mesmo? Em 2015, em abril, eu estava aqui. Por conta da reeleição da Dilma, foi a gota d'água, mas era o ambiente tóxico do Rio de Janeiro, que eu não aguentava mais. Né? Um amigo meu sempre definiu o Rio assim, tem malandro demais para otário de menos. Se você quer ser uma pessoa correta, andar na linha, não pegar acostamento, cumprir as leis num lugar como o Rio, você é o otário, né? Você é o... Sim. Então, o Brasil está ficando um pouco assim, né? Eu não sei, porque eu vejo, por exemplo, eu olhava no... Também tem esse papo, cara, que é um papo que me incomoda, que é esse papo não só do derrotado, mas esse papo da vítima, vitimização que eles ficam fazendo, mas esse papo meio Robinson Crusoe, tá ligado? Tipo, que quer fugir do Brasil como se aqui fosse um maldito naufrágio, realmente. Ditadura, rapaz. Ditadura, estão fugindo da ditadura aqui, rapaz. Estão ameaçados. E aí você, né, tipo, porra, uma fala como essa, por exemplo, revela, tipo, esse tipo de peleguismo, né, típico também desse nacionalismo da extrema-direita brasileira. É um nacionalismo, na realidade, norte-americano, né, estadunidense. Porque, né, não é à toa que o cara bate continência, né, mas tá louco.
Como se não houvesse pobre lá, né? E preso por corrupção e tudo mais, né? Como se fosse a meca do... Agora com o Trump. Agora com o Trump, depois de mais de 90 processos nas costas, o cara ter possibilidade de ser candidato a presidente de novo, no país da liberdade, da democracia, né? Aí a gente questiona esse país da democracia, esse lugar da liberdade, né? Você, Pablo, quer destacar mais algum pedaço desse vídeo? Eu acho que aqui ou podemos... Eu acho que 59 minutos, o último que é o melhor, que é o da guerra espiritual, que aí é coisa fina. Que é 59 minutos. Que é 59? 59 minutos, que aí vão falar da... Ainda em defesa de todos. É um negócio muito grave. Olha, nós estamos aqui com mais audiência. Quanto que a gente está, Otávio? Lá toda hora fica falando disso. Esse é um número ruim. Temos que ir para 14 mil rápido. Ou então saiam 101 pessoas da live. Por favor. A gente ficar com 2.900. Mas a Jovem Pan está com 8.900 e a CNN com 9.700. É o que eu falo para você. Isso é muito impressionante, cara. É impressionante porque a gente está banido. Se eu tivesse com o meu canal e você com o seu canal, eles sabem disso. 50 mil pessoas. Eles sabem disso. E é o que a Oeste está conseguindo fazer com Sem Filtro, uma coisa impressionante. Agora, a gente está falando do Brasão, né? Cara... Vamos falar da Marielle. Quão ridículo, acho que o Bolsonaro postou hoje, aquela reportagem do Jornal Nacional, do porteiro. E a Veja deu capa também. A Veja deu capa pro tal porteiro. Não, ele atendeu e autorizou o cara em Brasília, na época que tinha que fazer ponto presencial. É um negócio escandaloso, né? É o crime de associação do condomínio. Há quantos anos, cara? Desde 2018 a gente está ouvindo que o Bolsonaro era... miliciano, mandante do crime. Teve veículo desses de extrema esquerda que não é que insinuou, é que acusou. E o Lula também. O Lula falou: Bolsonaro não responde quem matou a Marielle. Não, quer dizer, isso é uma acusação evidente de que ele é o mandante, né? Pô, ele sabe. Por que ele saberia? Então o Lula fez essa acusação leviana. É de fuder. É realmente um negócio impressionante. A família tem direito de desabafar. Aí aquele fofoqueiro da Globo lá, o Lauro Jardim, o fofoqueiro oficial, o que tem a coluna de fofoca, ele dá a manchete assim: Carluxo provoca a família de Marielle. Carluxo, ele está provocando o Carlos Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro não provocou, ele fez perguntas. Vão se pronunciar agora que tem a informação de quem seria o mandante, segundo o delator? Ele estava perguntando, questionando, porque a família tem direito ao desabafo. Porra, foram acusados de mandar matar a vereadora do PSOL. Então, um negócio impressionante, né? E dá pena de alguns ali, quase, né? O café com leite que você... Dá pena de você, no caso, que toda manhã encarava o café com leite. O energúmeno? O Guga, o outro Guga. O cara virou e falou assim: fatality nos bozoloides, sei lá o quê. E postou uma foto, a foto do Brasão com Dilma na camisa, e do lado a foto do Bolsonaro levantando a plaquinha Lula, com 2 L's coloridos, que era uma referência óbvia a Collor. Uma zoeira com Collor, claro. E ele, Guga, achando que o Bolsonaro também já defendeu o Lula, porque estava com a placa Lula. Ô, Paulo, quando você acha que vai rebater, nem que seja humilhar, você olha e fala assim: meu Deus, é uma pulga. É insignificante, é uma besta quadrada. E a gente perde tempo com isso, porque o Tutinha achava que tinha que ter pluralidade. Aí bota o Guga no programa. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que não é o Guga realmente, é o energúmeno, ele não ganhou esse apelido à toa. Mas quando eu o apelidei de o energúmeno, e as pessoas só chamam ele assim no comentário hoje do Twitter, uma coisa que pegou. Uma das acepções da palavra energúmeno é aquele que está sendo possuído por algum demônio. E o Guga, ele sofreu... Qual Guga que é esse? O Guga Noblar. Guga Noblar, acho. Guga Noblar. Trabalhou no programa de possessão ideológica. Então, o problema não é só que... Entendi, saquei. Ele, de fato, é uma besta quadrada. E que é notório. É que esta besta quadrada, esse espírito da besta quadrada,
Está a serviço de uma ideologia Não, cega. e possui o corpo de diversos outros jornalistas. Sim. Então, assim, o Guga posta isso. O Estadão não sabe a diferença entre a gente e a gente. E o Globo. Então, assim, antes o problema estivesse localizado no energúmeno. Ah, foi o Tutinha que contratou um cara muito burro para estar lá. Tá bom. Apesar do que eu entendo a dificuldade. Esse é o problema. Várias vezes o Tutinha me ligou e falou: Rodrigo, me dá um nome bom de esquerda. Esquerda também, várias vezes. Aí eu olhava e falava assim: tá, bota o Joel Pinheiro. O Joel era o meu escolhido. Bota o Joel, porque é meio bonachão, meio boboca e tudo, mas. Teve um verniz de Só que ele liberalismo. não acha que ele é de esquerda, ele não acha. Claro, Joel. Mas isso eu acho que é graça já. Eu acho que já era. Mas ele tinha um verniz de Agora liberalismo. o Constantino Um cara que tava... é o definidor de quem é o quê. De um modo geral. O que é? Agora o Constantino é o definidor de quem é o quê. O que é esquerda, o que é direita. O Constantino é o cara. Ele tá falando o seguinte, que ele tava humilhando, que ele humilha os caras. Vou colocar aqui daqui a pouco o vídeo do Ciro Gomes pra ver quem humilha quem. Olha, Eu até vou colocar já, Pablo. Não posso ter mais alguma coisa? Já foi o ponto aí que... Tá, beleza. Eu acho que esse já deu aqui. Já deu. Já tava aqui. Bastante. Não, vou ter que beber muito essa noite para esquecer isso. Vamos lá, só para dar uma risadinha, para gente se divertir um pouco. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, Ministério da Peste. Então, vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Reduzir funcionalismo público. Reduzir funcionalismo público em qual área? Em qual área? Vamos propor. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que eu são os sou serviços. adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. 1 bilhão. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Aí, ó, von Mises, o cara adora. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Porque eu uso o padrão. Simplificação, pensamento metafísico explicado. Só para dar uma ilustrada aí na questão da escola austríaca ali que ele mencionou, o Elias Jabbour tem aquela entrevista, aquele debate icônico dele com a Renata Barreto, né? Quando ele vai falar sobre a... Putz, eu já vi umas 10 vezes, eu adoro aquele debate. Quando ele vai falar sobre a escola austríaca, ele fala assim, a escola austríaca, né, para economista, é igual um relógio parado. Acerta 2 vezes no dia sem querer. Não, a leitura utilitária da economia, né? Não é, só que eles tomam como a leitura. Como é a leitura utilitária, né? E é muito interessante que eles compram a ideia, o campo metafísico, né? Isso é uma coisa interessante que, recentemente, eu cheguei a alguns autores, inclusive autores brasileiros, que fundou o Instituto Mises, o Biratan Yor, professor da UERJ de Economia. O livro dele, Dos Proto-Austríacos à Menger, publicado pelo Instituto Mises. Ele vai tentar justificar o livre mercado concorrencial no plano religioso. Olha, o padre fulano lá do século XIII diz que o empreendedorismo, que a competição seria uma espécie de natureza social, né? Então, eles vão tentar justificar, né, a concorrência, a desigualdade, né, e por aí vai, tudo a partir de um plano religioso, metafísico, né? E, claro, isso é uma dimensão social, mas uma individual também, que vai se dar todo esse campo moralista, né? Modelo de família, sexualidade, assim por diante, né? Beleza, vamos lá, vamos ver a surra aqui que tá bonita. Consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais.
Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje, no mundo, o Brasil desconta duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. A solução passa, inevitavelmente, por uma redução do aparato burocrático, por uma redução de carga tributária e por um esquema que permita um ambiente menos hostil. O senhor tem esperança de ver uma baixa na carga tributária? Não, esperança em curto prazo, não. Eu acho que a gente trabalha no campo das ideias para decidir o país. Um dos requisitos fundamentais para estimular esse desenvolvimento ele é um devaneio. No curto prazo, concordo, mas aí que está. Felizmente, as forças que vêm de fora dos mercados são muito poderosas. Né? A gente vê Posso dar só uma informação? Por que a gente não derruba a carga tributária de uma forma correta? O senhor já vai falar. Por causa daquilo que ninguém quer falar. O país tem que gerar superávites monstruosos para servar uma coisa que era uma dívida pública que levou 500 anos até o governo Fernando Henrique para arredondar em 35%, 36% do PIB, e que em 8 anos deste tipo de maluquice ideológica vendido como ciência, virou 58% do PIB em apenas 8 anos. Conclua. Como é que você trata a reforma tributária com a dívida galopando desse jeito? Reformar o sistema de tributos não significa dizer reduzir carga tributária, como irresponsavelmente se fez agora, e está aí o Rio de Janeiro com 55 mil casos de epidemia de dengue, 67 mortes, e os postos de saúde abrindo às 8 da manhã e fechando às 5 da tarde. E aí o juiz dá uma ordem para abrir de noite e diz, não tem um médico. E o cara diz que tem gasto corrente demais. Então, aqui e agora brasileiro, esse discurso não pode ficar no truísmo de que é preciso ser racional nos gastos, porque senão nós entramos num parafuso de piração, porque caricatura não falta. Por isso que eu fico até mal educado, eu não deixo mais ninguém dizer truísmos na minha frente, politicamente corretos, audíveis como música para a população, e que deixam uma ilusão grave, perigosa, para a inconsequência da política brasileira, que é assim, tá aí um monte de coisa fácil de fazer, um monte de caricatura, não está vendo a quantidade de ministério? Não sei o que, o Brasil está em pandarecos, o gasto corrente brasileiro é deprimido. Está rindo de quê? Se fodeu. O amigo no chat ali falou do André Roncaglia, super indicado. O Ciro Gomes, o maior economista do mundo hoje. O Carvalho 92, ele recomendou ali, eu já até baixei, do André Roncaglia. André Roncaglia, ele é professor da Unesp. Eu não conhecia, eu não sou um cara ele é um dos caras, é um dos gênios do nosso tempo aí da economia. Brasileiro. Eu sei, pois é, eu já segui ele ali. E já vi um vídeo que tem dele boxeando ali com um liberal ali, alguma coisa, né? Ele tem vários react e debate que ele faz. É aquela história do um embasado contra um que fica falando em factoide. Eu vou acompanhar ele, cara. Legal eu acho que assim, acho que um pouco dessa ideia é isso, né, cara? A gente criar, algum momento a gente vai ter que também chamar essa galera para a gente poder debater, né? Porque não só reagir também, mas a gente vai ter que estar, né, travando essa luta, né? Que permita a gente, digamos assim, constranger essas pessoas intelectualmente. Tem que ter um tipo de constrangimento. Não dá para deixar falando livre e solto, né? Olha lá, o Carvalho falou que ele é da Faculdade de Economia, é isso? Isso, da Unesp. Ele é professor da Unesp. A FEA é a Faculdade da Economia da USP. Da USP eu acho que não. Eu acho que ele é da Unesp, Carvalho. Talvez ele seja doutor pela USP. Eu tenho quase certeza que ele é professor da Unesp. Eu vou dar uma olhada aqui. Ele é doutor pela USP. E professor da Unesp, né? Imaginei. Pode ser. Bem, aqui nós estamos já em 1 hora e 41 minutos de live. A live hoje foi bacana, foi uma boa experimentação. A gente conseguiu aí aumentar o número de participantes. O chat aqui animado, né? Que legal conhecer o Carvalho, cara. Pô, seja bem-vindo, irmão. Sempre. Também, pô, prazerzaço. Ele já mandou para mim uma mensagem aqui no
meu WhatsApp. Deixa eu achar aqui, né? O Diogo Carvalho, figuraça. Então, já fica aqui o convite. Na próxima aí a gente pode participar. Vamos tentar criar um calendário, né, que permita a gente toda sexta-feira trabalhar com essa brincadeira aqui, né, com essa direita na arena, pensar esses conteúdos. E ele falou ali, ó, que nós todos erramos, é a Unifest, né? Então é isso aí, Unifest. Tudo bem, estamos chegando perto, não tem problema errar. Essa é outra vantagem de ser da ciência, a gente não se incomoda em errar. Eu erro e erramos, e vamos errando, e tudo bem, não tem problema. Eu já parte do pressuposto que tudo que eu falei já não serve mais, que está falso, né? Porque, obviamente, né, a gente não tem condição de criar um universalismo, né, explicativo para o mundo, para os fenômenos. Isso aí, querem fazer algum comentário final, ver um vídeo final? Temos aí 15 minutos, se quiserem fazer mais um pouquinho de live. Ó, estamos com 13, né, assistindo a gente, cresceu bastante. Pessoal, quem é novo aqui no canal, segue o canal, dá essa força para a gente começar esse full contact, né, epistemológico com a galera aí da direita, com pensamento negacionista, mas também a gente tem ideia de trazer conteúdos que envolvam cultura geral, análise de plataforma, inteligência artificial, tudo aquilo que a gente meio que está trabalhando também, né? E jogos, né? Eu particularmente gosto muito de jogo de computador, jogo de guerra, de estratégia, o Marcelão gosta também. Não sei se o Guilherme, o Pablo, eu sei que não gosta. Né? Não sou do... Mas tudo bem, tem outros dias para fazer isso também, né? Não precisa ser todo dia. Não sou familiarizado aí com os games. Então, mas eu particularmente sou, eu também quero, né? Eu, Giovanni, por exemplo, também estamos fazendo uma análise, né? O Giovanni está fazendo um pós-doc, pensando isso também, pensando nos jogos. E vai sair o artigo aí, Giovanni, Pablo e Marcelo. Sobre jogos. Boa. Timaço, hein? Timaço. Me tiraram para fora, hein, seus malandros. Né? Eu que te orientava. Você não pode estar em tudo, né? Isso que eu ensinei o Giovanni a jogar, né? Pra você ver como é que é triste. Mas hoje conseguimos alguns seguidores, já faltam 10 para a gente poder fazer essa participação especial aí da Dona Iracema, né? Descendo o cacete na extrema-direita. E vamos lá, querem ver mais uma coisinha? Querem fazer mais um comentário, pessoal? Viu, eu vou levantar 2 bolas que daqui a pouquinho eu vou ter que me ausentar. Mas eu tinha separado dois temas. Se levantar 2 bolas. Tinha separado aqui 2 temas quando o Aki me convidou, né, para participar aí hoje, e que são acontecimentos aí dessa semana, para a gente comentar rapidinho aí, pessoal, vocês também responderem o que acham e tal. Uma é a reação, né? A reação do mercado ao anúncio lá da estratégia do BNDES para esse ano, 300 bilhões para industrialização, indústria nacional, né? É importante que se fale isso, esse dinheiro vai ser destinado à indústria nacional, a princípio, né? Vai depender do que vai acontecer no lobby, mas não é para ir para capital estrangeiro, financiar capital estrangeiro. E aí teve já uma reação do mercado, né? Porque aquela coisa, né? Segundo o André Roncaglia, né? Que a gente já estava conversando aí, foi uma variação de 0,8, né, na bolsa, que é uma variação normal, mas a Faria Lima já, né, fez todo aquele discurso de que foi uma variação devido ao anúncio do Lula e tal, porque, né, o mercado de capital não gosta de dinheiro no desenvolvimento, né, gosta de dinheiro rendendo juro para eles, né? Claro. Então esse é um dos temas que eu trouxe aí, e um outro tema que eu anotei aqui para a gente também bater um papo, pode ser outro dia, questão da fala do nosso Elon Musk aí de ontem, né? Pedindo pro governo americano intervir aí junto aos outros estados do mundo para criar aí uma taxação para os carros elétricos chineses, né? E cadê o livre mercado, né? Esse é liberalismo. Né? Livre mercado para mim, livre mercado para mim. Né? Livre mercado para vocês, para mim, protecionismo do Estado aqui, porque eu quero um Estado bem protecionista. Exatamente. Né? Você sabe que o Durkheim, ele tinha uma frase que é o seguinte, né? Pelo menos o Pedro Bodet sempre citava isso. Gostava muito, que é o seguinte, que era: o essencial não está no contrato. Eu queria dizer o seguinte, que aquilo que é evidente, aquilo que é aparente, né? Aquilo que, digamos, é formal,
oculta, né, as relações, os interesses principais que movimentam, né, um determinado fenômeno. Eu diria assim, o mercado... A primeira coisa é o seguinte, né, nós temos que pensar em mercados. E o mercado que se impõe como uma ideia universal de mercado, que é o mercado neoliberal, ele é diretamente oposto a outras possibilidades mercadológicas e econômicas. A gente pode pensar em outros campos, né, que são competitivos, inclusive, né, no cálculo econômico. Então, uma economia de afeto, né, uma economia uma economia ambiental, por exemplo, não pode ser compatível com uma economia neoliberal de consumo. Então, quando a gente vê essas reações do mercado, e eu sempre estou discutindo aí, né, com amigos, parentes sobre isso, a gente não pode tomar esse mercado, o mercado reagiu mal, né? A galera é uma coisa engraçada, parece o mercado como se fosse uma entidade, né? Esse mercado é uma cara do mercado, é um mercado, é um mercado da bolsa. Mas pegue a bolsa no governo do Lula. Eu não sou um especialista, eu acompanho assim por cima, bem raso, mas pegue a bolsa no governo Lula, né? Nesse último ano, só subiu, né? E quando tem essas... E se vocês acompanharem, o Guilherme, eu não sei se acompanha, mas esses canais de investimento, né, que qualquer um agora pode investir, essas coisas, né? Os caras fazem, e é aquela coisa do dinheiro mesmo, do cara... ele coloca lá um clickbait, né? Agora a bolsa caiu 1 milhão, né? E não, né? O cara está falando uma outra coisa, né? Essa política do governo... Então, é tudo isso para gerar cada vez mais view também, né? Mas eu não vejo assim que tá ruim, né? Não. Tá ótimo, pelo contrário. Também, aqui, obviamente, exatamente. O que eu quis dizer, Marcelo, talvez não tenha aparecido no vídeo, é que eu botei entre aspas aqui a reação do mercado, porque é a estratégia econômico-moral, mas né? Pegue os dois, né? O pânico social mesmo. Pega o governo, vai dar tudo errado, o cara tá fazendo tudo errado. Sim. O primeiro governo do Lula, cara. O primeiro governo do Lula era o primeiro e o segundo, né? Era o vice dele lá, o José de Alencar. Cara, do PMDB. Eu não lembro que partido que ele era, mas ele era da indústria. Do primeiro mandato Lula, o vice-presidente era do PL. Olha só que coisa. O José de Alencar. Empresário, né? E daí os caras falam, porque o Lula vai implantar o comunismo, não sei o quê, né? Mas é um discurso que já não pega mais, né? Pega agora esse pessoal que não pensa. Mas na economia não rola mais, sabe? Pelo menos é a minha visão, sabe? Essa questão também dos bilionários aí, eu tenho tanta raiva de bilionários, assim, um cara como Elon Musk, eu tanto desprezo assim, uma figura como essa figura, que eu nem sei muito bem o que dizer, né? Esse é o típico, né, do ser humano vil, né? Ele já teve comentários do tipo, se a Bolívia não quiser vender pra gente, a gente vai invadir a Bolívia e vai pegar na marra, né? O lítio que eles querem, né? E agora, um tema que me parece pertinente, sobretudo quando a gente vai pensar em termos de economia nacional, é essa obrigatoriedade que a gente se coloca dentro de um processo desenvolvimentista, do estilo industrial. Eu consigo entender esse cálculo, obviamente, consigo entender o quanto que soa como subversivo ou utópico um cálculo desprodutivista ou extrativista, né? Ou seja, algum que não trabalhe com essas lógicas que são comuns, né, nesse processo de desenvolvimentismo. E aí você vê que é um embate, que é uma coisa uma espécie de como é que se diz? Um encontro mexicano, né? Um duelo mexicano. Alguém vai morrer, não tem o que fazer, você não tem como, né? Você sabe, e, claro, a gente tem que pensar em novas formas de economia, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, o PT e seguindo também a fala do Ciro Gomes, é bem parecida também, cálculo desenvolvimentista, industrial, que também é positivo, né, em certa medida para o Brasil, no que tange a divisão social do trabalho, você tem mais riqueza de trabalho, mais riqueza circulando. Agora eu fico pensando assim, como é que vai ser somente pela dor extrema, ou seja, quando a gente chegar no momento em que a gente não consiga mais dar conta da realidade ambiental mundial, que a gente vai ter que parar de pensar em produzir coisa.
Então, assim, o produtivismo capitalista alcança todos nós, e ela alcança a própria realidade da vida, na vida contemporânea, né? Eu fico pensando, é um grande desafio nosso. Como que a gente pode se enquadrar e ter, por exemplo, não tem saneamento básico, por exemplo, esse pacote do Lula eu achei excelente, porque é para desenvolvimento de saneamento, biotransporte, né? Também tem agronegócio, obviamente, mas também vinculando famílias de mecanização. O que dá também um bom episódio, né? Falar sobre o agronegócio dá um bom episódio. Não é um bom episódio, mas falando ali, o agronegócio é super interessante, porque o agronegócio, ele é ao mesmo tempo as pessoas mais ricas e as mais pobres. Então, o Lula, nesse projeto aí do pacote dos 300, pacote dos 300 ficou bom, fala em agricultura, em mecanização da agricultura familiar, que é muito interessante, porque se a gente for ver em países que têm pouco território, mas que tem uma agricultura que não é competitiva como o Brasil no sentido de quantidade, mas tem uma agricultura e um agronegócio que é capaz de gerar renda e de gerar autonomia dos países, eu posso dizer França, posso dizer Alemanha, posso dizer países que são pequenos, entendeu? Mas que você vai ver lá que toda a terrinha bem aproveitadinha, familiar, é pequena, tem controle do tamanho de terra, mecanizado. Então, assim, eu acho que é possível a gente pensar, né? E acho que esse é o desafio político nosso do futuro, cada vez mais premente, como pensar um desenvolvimento econômico nacional que não fale necessariamente o desenvolvimento econômico que seja um econômico social, né? Ou seja, que não fale de um desenvolvimentismo puramente, né, economicista, né, em dinheiro e tal, porque aí eu acho que é um caminho que será necessário, obrigatoriamente, em algum momento, né? Não sei o que vocês acham. Então, essa é uma das fundamentações da minha dissertação, inclusive. Essa questão da diferenciação, que é uma coisa que é bem comum de acontecer, essa diferenciação do desenvolvimento, dentro do leque do desenvolvimento, né, do guarda-chuva do desenvolvimento, a questão do crescimento econômico, que é uma coisa, e desenvolvimento social, que é outra, né? Então, isso é bem importante também, né, a gente que está falando sobre isso, que está estudando desenvolvimento, né, para a gente acaba soando, uma coisa corriqueira, mas, na verdade, é difícil de fazer essa separação, sabe? É difícil de perceber que o crescimento econômico, inclusive, não é sinônimo de desenvolvimento. Principalmente aqui no Brasil. Nossa, aqui no PIB Brasil, a gente né? tem... Exato, né? Assim como a pobreza econômica não é sinônimo de desigualdade. Se você for pegar a Amartya Sen lá, o Amartya Sen vai falar, por exemplo, na ideia de desigualdade absoluta, que está associada não à quantidade de dinheiro, mas à questão vinculada à capacidade, à potência, à criatividade, ao sonho, às possibilidades da pessoa, né, maximizar a sua própria existência, né, no sentido de capacidades e competências, né, locais, etc. Então, esse é um debate super importante. Eu lembro que eu li um livro, Guilherme, logo eu fui tentar fazer mestrado, há muitos anos atrás, que era um livro de um cara da PUC, eu acho, que era sobre isso, que era assim, a lição geral era que o PIB não é uma referência, isso hoje em dia a gente sabe muito claramente, né? Que PIB não diz nada, o PIB alto não diz que a nação é boa, porque o agronegócio é o próprio exemplo disso. É super cheio de PIB, mas qual que é a distribuição desse PIB? Para quem que vai? Vai para essas famílias que moram fora do Brasil, ou seja, esses náufragos, que não vejo a hora de fugir daqui, né? Esse é um baita debate, cara. Fala um pouco da tua dissertação, o que você está analisando, só para a gente concluir aí. Guilherme. Cara, o objeto de estudo da minha dissertação, na verdade, é a Sudene, cara. Eu estou fazendo um... Estão me ouvindo? Agora sim. Alô? Oi. Vamos falar, o objeto de estudo da minha dissertação, na verdade, é a Sudene. Delayzaço aqui. Deu um delay, travou um pouquinho. Tá, deu um delayzinho. Isso aí, foi falado de dissertação, não é isso. Isso aí Oi, voltei. Isso aí é a maldição do estudante de pós-graduação, né, cara? Perguntou da pesquisa, já trava, já fica emocionado. Aí, ó, voltou. Sacanagem. Acho que travou mesmo. Aí. Agora, viu só? Agora pesou o processador aqui. Isso aí é o tamanho da pesquisa, né? Travou. Olha lá, voltou. Mas acho que travou. Tá aí, mas tá travado. É o horário. Caiu, é isso aí. Bem, deu bem certinho, né? Foi falar da dissertação, viu a emoção. Mas olha, o Guilherme é um cara muito legal, um baita pesquisador de Ponta Grossa. Sim.
E assim, ó, galera, vocês estão chegando no chat aqui, estão participando agora, não esqueça de curtir o canal. Nós vamos encerrar aqui, ainda é tudo piloto, esse projeto aqui a gente está brincando, a gente vai desenvolver isso melhor a partir do semestre, né, comprar um setup legal, a gente está com várias ideias. Ó, fica aqui o convite, quem tiver aqui no chat, para vocês fazerem parte do Discord, do Instagram, mandar mensagem. A gente quer escutar vocês, a gente quer também fazer um diálogo em que as pessoas possam participar e apresentar um pouco também das suas pesquisas, dos seus pontos de vista, como o Guilherme, né? Que ele estava falando aqui, travou, eu estava até tirando um sarro, Guilherme. Que bom que você voltou. Pesou o processador. Foi falar da dissertação, pesou o processador. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ter que sair agora, que eu tenho um compromisso agora às 5, mas vamos combinar um dia, uma próxima, para falar da dissertação. Eu acho que é um tema também lá para a gente bater um papo. Vou se preparar, não dá para pegar o cara de surpresa, assim, né? Apresenta a tese. Qualificação, meu irmão, defende a tese aí, cacete. Agora, tem a banca da composta, que tem 3 membros já, vai lá. Botar o computador na internet pelo cabo aqui, sair do Wi-Fi, porque senão cai. Tá louco. Ó, cara, que legal a tua participação, Guilherme. Valeu, quero agradecer. Prazer em conhecê-lo. Prazer em seu Guilherme, tamo junto. Um abraço. A gente vai vir com bastante coisa aí, tá? Siga lá no Discord, a gente vai fazer vários grupos ali, como a gente fazer algo potente. Aqui é uma pesquisação, para todo mundo pesquisar um pouco e também entender um pouco dessas plataformas e também um espaço em que a gente possa criar uma comunidade de defesa e de luta, né, de full contact epistemológico. Tá ok? Maravilha. Um abraço, valeu. Querido. Até a próxima. Tudo bom, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.